Certo. Ok, agora sim. Estamos ao vivo, estamos juntos agora. Já estou gravando a nossa também aqui, tá? Maravilha. Ótimo. Esperando o pessoal entrar mais um pouquinho. Isso. Só o pessoal entrando. Agora as pessoas não estão aí. Agora, agora sim está aparecendo. Está aparecendo as pessoas. Só apareceram vocês, não. Cris entrou também. Maravilha. Julieta, o pessoal vai entrando agora aqui. Boa noite. Eu vou colocar meu Boa noite a celular todos. de Eu lado, vou né? colocar ali, eu vou colocar nos outros grupos também lá, rapidamente. Não, não. Por que que eu tô tão pequenininha por causa do celular? Agora você virou. No YouTube você virou. Você estava certinha a imagem agora. Aí, isso. Já tá. Ah, deixa eu botar nos grupos só, nos outros grupos. Aqui, deixa eu botar no outro grupo também aqui do Telegram. Ah, não. E também aqui. Professor Raul já tá online. Maravilha. O pessoal vai chegando, contratempo inicial. Para É sempre esquentar. engraçado. É muito doido esse negócio. Hoje, na hora que eu fui entrar, a webcam não funcionava, a câmera do Note não funcionava. Eu falei, que beleza! Isso é a live da fantasminha. Ai, Muito bom. Tá ótimo. As pessoas já estão Tá chegando tudo, aí. não tá? Sim. Tá tudo. Podem se introduzir, se for o caso. Deixa eu ver. Agora já não vou ver mais ali, não. Melhor. Vou ver só aqui. Isso. a gente já está há 10 minutinhos, a Maravilha. gente Ah, pode começar, né, professor? Sim, podemos começar. Minha parte. Então, queria dar boa noite para todo mundo que está chegando no canal do nosso professor para nos encontrar. Nós três, Carol, a Vânia e eu, a gente faz vários cursos juntos e a gente se juntou de novo para fazer o curso do professor Alex de tratamentos à distância. E é o que eu chamo sempre de família à parte. É uma família que a gente forma, né? A gente estuda juntas, faz projetos juntas, tira dúvidas juntas e uma atende a outra sempre. Então, assim, a prática dá desde o primeiro dia, desde a primeira aula do professor Alex, a gente está colocando tudo em prática com os nossos clientes e entre nós. E eu sou a Cláudia Dutra, sou auriculoterapeuta desde 2020, fiz pós-graduação também e adoro atender crianças, adoro esse universo da família. A gente tem aqui conosco a Vânia Cesário. A Vânia é também acupunturista desculpa. A Vânia é terapeuta integrativa, bailarina e especialista em regulação emocional. E a Carol Mola é que tem acupuntura desde 2018 e ela é terapeuta integrativa. Muito mais importante, ou tão quanto importante, o nosso encontro aqui é estar com o professor Alex junto com a gente, né, professor? Gostoso. E Bom, gostoso estar com vocês. aí a gente tá assim, meio mega feliz, né, gente? Então, hoje é a nossa segunda live. A primeira foi com o professor Raul, está gravada nos canais do professor Raul, do professor Alex.
e acho que a Carol também já colocou no dela. E o Alex Santos é fisioterapeuta, acupunturista, criador dos métodos das técnicas auriculoterapia reflexa, LEP, que é uma cirurgia energética, além de desenvolver, junto ao professor Raul Breves e ao professor Marcos Campos, que vai estar conosco na próxima terça-feira, também 19 horas, neste mesmo canal, a técnica IMRT, que é uma técnica voltada para o desbloqueio emocional. Professor Alex, a gente desde já te agradece muito. É uma honra imensa para a gente estar aqui juntinho de vocês. E tem uma curiosidade, tá? Que não está aqui no repertório, mas eu vou falar. Por acaso o Alex já atendeu a Carol com o IMRT? Já atendeu a Vânia com auriculoterapia reflexa? E está me ajudando atualmente com a técnica LEP, porque eu estou com uma hérnia de disco extrusada, estava doendo horrores, e hoje eu fui super elogiada. Então, o tratamento está indo muito bem. Obrigada. Que bom, fico feliz. Que bom. Aliás, saúde de E seu áudio falando, né? Foi bem legal. é muito bom. Eu queria começar lá no começo, professor. Você sabe que eu adoro criança, adoro estar com a família, essa integração família, criança, adolescente. Eu gosto de estar junto. Adoro atender todo mundo, mas criança me pega por um lugarzinho especial. E toda vez que eu estou assim, que eu tenho uma admiração por alguém, eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi essa criança. E aí eu queria saber como é que foi a criança Alex, como é que essa criança se desenvolveu, que você também dessa criança para o Alex de hoje em dia, que fica criando um monte de gente, um monte de coisa para a gente ficar rindo daqui até aqui e aplicando. Que aliás, eu nunca imaginei, né, criar tantas coisas assim, tá fazendo o trabalho que faço hoje. Sempre admirei muito, mas nunca imaginei. Eu era criança muito tímida, eu era extremamente tímido, absurdamente tímido. Eu não falava, era daqueles que. Eu até sempre tive muita dificuldade com a dicção, né? Tô melhor, mas minha dicção hoje ainda de vez em quando vocês devem perceber que enrola um pouquinho. É herança dessa minha época de infância ainda. Porque é aquela coisa, quando você é muito tímido, você fala para dentro, não fala, só fala para você, e então você não tem que articular a palavra, né? Então eu sempre falei muito enrolado, justamente por causa disso, né? Mas era extremamente tímido, gostava de estar no meio das pessoas, mas invisível, sabe? Só para estar no meio de todos, né? E como toda criança tímida, tem aquela coisa de se sentir um pouco rejeitada às vezes, né? Todo tem um pouco esse lado, né? E comigo aconteceu uma coisa que foi muito interessante, né? Assim, eu vi algumas coisas desde novinho, né? Depois de um tempo eu parei de ver, tem umas coisas assim meio minhas, né? Mas comigo aconteceu uma coisa que é muito interessante que de vez em quando eu comento. Eu tive um sonho, na época, eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos, em que eu estava subindo uma montanha, aí eu chegava no ponto da montanha e eu não conseguia passar. Aí eu olhava para cima assim, aí eu via um monte de gente olhando para baixo e rindo de mim. Não é nem rindo para mim, rindo de mim. E eu Ah, acordava, pau da vida, né? De madrugada, né? Olha, eu te juro, eu sonhei o mesmo sonho durante 2 meses, todo santo dia. pelo amor de Como Deus. o idiota aqui não conseguiu identificar o que o sonho estava querendo me mostrar, no sonho mesmo veio a resposta. Foi o último sonho que eu teve. Teve o último sonho foi assim. Eu cheguei no mesmo ponto da montanha, não consegui subir, olhei para cima, vi aquelas mesmas pessoas olhando para baixo e rindo de mim. Eu falei, parei, eu não aguento mais isso. Eu vou olhar o que tem do outro lado da montanha. E quando eu rodeei a montanha, tinha uma escadaria enorme com um monte de gente subindo. Ou seja, eu estava do lado mais difícil. Tudo tem o outro lado que é mais fácil. Né? Esse sonho, eu gosto sempre de comentar dele porque ele mudou completamente a minha vida.
né? Eu via as dificuldades que eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de estar no meio de pessoas, medo de falar, medo de tudo. Eu era medroso. E eu comecei a encarar os meus medos todos, né? Então, eu comecei a apagar as luzes da casa, ver como eu me sentia. Na época eu tocava violão só para mim, sempre, né? Mas tinha medo de público, eu me inscrevi no festival de música e fui com meu violão tremendo lá. Acabei ganhando o festival, foi muito bom para mim também isso, né? Acho que ajudou muito. E assim, eu comecei a encarar todos os meus medos. Tudo que eu tinha medo, eu encarei. E é engraçado que tudo que eu tinha medo, eu adoro hoje. Eu adoro apagão, eu Olha adoro falar com só, pessoas, adoro multidão, adoro, sabe? Tudo, literalmente tudo que eu tinha medo, eu gosto, né? Então esse essa sonho nota mudou completamente está a minha vida, subindo mudou de tudo. montanha, professor. Né? Na época eu fui fazer teatro para vencer a timidez, né? Uhum. Fui fazer teatro, fiquei muitos anos com teatro, fui tocar em barzinho, fiquei 15 anos tocando em barzinho, voz e violão, né? Algumas vezes eu sozinho fazendo show, outras com os amigos. Quer dizer, eu fui pro lado da arte mesmo para poder perder aquele medo de público, medo de falar e poder me soltar, né? Então, é muito interessante isso, porque às vezes eu ainda tenho uma coisinha de timidez. Mas quando eu me percebo assim, meio tímido, que isso, Alex, vambora. Aí eu vou lá, me atacar e falo, faço o que tem que fazer, né? Mas eu fui pro lado artístico todo para isso, para poder me soltar um pouco nesse lado, né? Poder falar mais. E nisso aí começou também essa trajetória minha para o que eu faço hoje. Eu fiz inicialmente faculdade de educação física, né? Então gostava, exercício, dava aula de ginástica e tudo. Mas nesse meio tempo eu com o teatro a gente se tocava muito, então eu tinha muito trabalho corporal. Então eu queria aprender alguma coisa mais técnica para, né, para poder aprender mais massagens, mais sobre toque, que era muito interessante isso, né? E eu fiz curso de massagem, né? Fiz vários outros cursos assim dentro dessa linha e teve um de massagem oriental que eu fiz, namoro com a Sara, tem muito tempo isso. E depois de lá eu fui para as bandas, eu fiz, aí eu vou falar muito, né, em acupuntura, shiatsu, entra nessa história toda. E eu fui fazer shiatsu e acupuntura lá nas bandas com o Donati, que é um grande amigo, uma pessoa fantástica. E então eu fiz um curso de um ano lá com ele, lá de shiatsu, e lá já dei acupuntura. Aí fiz a alimentação também, alimentação oriental. Fiz com a Sônia isso, na época que ela estava escrevendo o Manual do Herói, né? Eu participei desse Esse período, ela processo, ensinando pra gente ainda tudo no Manual do Herói antes de lançar o livro. Você vê quanto tempo tem isso, né? Foi muito legal. E depois fiz mais um ano de acupuntura na Barra da Tijuca, na UCE. Fui fazer, nesse meio tempo, depois ainda fui fazer, aí depois fui fazer acupuntura lá em São Paulo com o Vu. Por exemplo, fiz um ano na SOBEA, depois ainda fiz mais 2 anos com ele, que foi, né? Direto nesse meio tempo ainda fui fazer, né, uma especialização em quiropraxia, também em São Paulo, né? Sempre indo e voltando. E aí a carreira foi indo, né? Na verdade, foi logo depois da Faculdade de Educação Física, né? Me formei em 87 eu comecei a estudar acupuntura, né? Então, e aí foi uma coisa puxando a outra, sabe? Né? E eu, por lidar com energia há muito tempo, né? Eu sempre trabalhei muito sensibilidade, né? E com o tempo eu começava a ver o ponto, ver a energia das pessoas circulando. Isso é uma coisa que me ajudou muito, uhum, sabe? Então, tudo no meu não, né? trabalho era mais fácil às vezes esvaziar a cabeça e deixar vir os pontos que eu precisava trabalhar na pessoa do que ficar analisando tudo que estava, né, o histórico, a coisa toda dela, né? Então hoje ainda é mais Uhum, fácil para mim fazer isso. Às vezes quando eu estou meio, lógico, tem casos mais difíceis que a gente pega mesmo, né? E que tem que raciocinar muito, fala, quando vai dar muito trabalho, para, esvazia a cabeça, vê, aparece tudo na minha frente e eu já faço o que tem que fazer, né? Então isso me ajudou muito. Então me ajudou muito no próprio desenvolvimento de técnica, é isso tudo, né? Então foi todo um processo, né? Para aquela criança tímida chegar a ser quem, né? Chegar no que eu faço hoje, no que eu sou hoje. Nesse meio tempo, depois eu fiz faculdade
de fisioterapia também. Já trabalhava com acupuntura há 10 anos, quando fui fazer a faculdade de fisioterapia. Mas eu fiz como uma coisa que, assim, eu queria alguma coisa que me obrigasse a estudar. Não foi para ser fisioterapeuta. Uhum. E é engraçado que a maioria dos professores, diretoria da faculdade, era tudo paciente meu na época de acupuntura, né? Então fui muito bem recebido na faculdade toda, né? Foi bem legal. E foi um crescimento muito grande, porque a partir dali eu montei todo o setor de acupuntura da Pestalozzi, né? Todo o setor de acupuntura lá, os cursos de acupuntura começou lá, até que depois eu montei minha escola e o Centro Brasileiro de Acupuntura, que vem até hoje. Já são Perfeito, né? 39 anos nessa brincadeira toda. É mesmo. Isso que eu ia falar, no geral, quanto tempo era. Olha o cabelinho branco aqui, ó. Aham. 39 anos, muito Muito, tempo. muito bom. O professor estava falando de quando fez educação física, né? E depois essa necessidade do toque. Comigo aconteceu o mesmo. Enquanto bailarina, tive também essa mesma sensação. Foi assim que eu entrei também no meio das, das terapias alternativas, há muitos anos atrás, também com a mesma sensação de precisar entender mais, né? Sobre corpo, mente, o toque. Achei bem Aliás, interessante falar eu fui sobre isso. bailarino por quase 20 anos também. Que espetáculo. Muito bom, Trabalhei muito bom. com. Assim, né, foi engraçado que na época eu fiz, assim, como não era pela dança inicialmente só, né? Depois me Certo, apaixonei e fiquei pela dança. Mas o que acontecia? Eu lutava Kung Fu ok. e eu fiz uma lesão forte nos adutores da coxa. Uhum. E com isso eu perdi mobilidade e perdi muita força, membro inferior, minha perna, né, que sempre foi mais grossinha, afinou. Aí eu fiquei pensando, né, poxa, o que que tem uma flexibilidade danada e que tem musculatura forte da perna? Bailarino. Vou fazer balé. Eu fui fazer balé só por causa disso, na época, no Ok, começo, né? E depois a gente acaba gostando, né? Poxa, é fantástico. Fiz balé clássico, balé moderno, jazz, sapateado. sim. Dança rafo, dança espanhola, fazia show de dança de salão. Fui para Bahia, morei um tempo na Bahia, voltei dando aula de lambada de tudo que era academia de Niterói. Gente, olha o que a gente não descobre. Eu fiz muita coisa, eu já fiz muita coisa. Na verdade, Que eu fiz muita coisa. Eu maravilha. fui de parapente mais de 20 anos, foram 25 anos voando, né? Então tem muita coisa. Muitos campos explorados, né. E o É. mais interessante de perceber é que o professor simplificou, na minha opinião, né, uma técnica que é tão complexa como a aurícula, porque eu fico pensando assim, a auriculoterapia a gente tem a chinesa, a gente tem a francesa, depois são tantos pontos, um fala de um mapa, depois vem outro fala de outro mapa. E o professor, quando criou a reflexa, que colocou ela em apenas 7 passos e sem perder a profundidade, eu queria perceber o que que levou o professor a perceber que era possível fazer menos, mas dar mais resultados, ter resultados assim tão rápidos. Eu acho que não foi nem eu perceber o que é possível, foi um caminho também. Eu sempre fui apaixonado por auriculoterapia, sempre adorei, mas sempre achei que podia me entregar mais do que me entregava. Porque a gente usava Certo. sempre como complemento, ou coloca uma agulhinha mais semi-permanente para fazer um efeitozinho mais duradouro. Tinha essas coisas assim que Uhum, até hoje muita gente ainda pensa dessa forma. Isso me frustrava muito, mas é o que tinha. Assim, é o que existia. E na época, não uhum. está aqui agora para mostrar para vocês, eu, para poder estudar melhor, né, e eu também pensei em comercializar e tudo, eu mandei um artista plástico fazer uma orelha. Não sei se vocês já viram algum curso que eu dei. Uma orelha Sim, 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 no enorme, curso já. né? Ela é Mandei gigante. fazer em gesso aquela orelha. E engraçado, né? Pediu para artista plástico fazer uma orelha e não entendeu nada, né? Mas ele fez a Uhum. orelha para mim e eu fiquei 2 meses colocando ponto ali direto, vários pontos, trabalhando com vários mapas diferentes. E foi interessante que eu vi que, poxa, cada mapa, o ponto era num lugar diferente. Eu falei, gente, não pode dar certo isso, né? De quem é a verdade aqui? Cada um vai defender a sua Certo. verdade, mas quem é a verdade? Um é para cá, o outro é mais um pouquinho para cá, o outro é para cá, né? Sabe? E tem os pontos com umas funções específicas que eu achava aquilo muito esquisito. Bom, no final eu coloquei os pontos dentro de uma coerência que eu achei interessante na época. E quando foi fazer o molde dela para poder fazer em fibra, então faz o molde de borracha para depois fazer em fibra. Ele juntou tudo com uma graxa preta, apagou todo o meu trabalho de 2 meses. Inicialmente eu fiquei muito frustrado, mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor coisa que aconteceu para mim.
porque a partir dali eu repensei tudo e falei, não, essa coisa de ponto está errada, não pode ser isso. Não pode ser desse jeito. Poxa, tanto mapa diferente, tanta localização de ponto diferente, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a pesquisar mais a questão da reflexologia mesmo. Certo. E vi que, poxa, a reflexologia de íris representa a íris direita, todo lado direito, a íris esquerda, todo lado esquerdo. Né? Pé, lado direito, esquerdo, esquerdo. Mão direita representa lado direito, pé esquerdo, lado esquerdo. Por que na orelha eu tenho pulmão contralateral, eu tenho perna contralateral né, dentro da fossa triangular? Quer dizer, eu comecei a ver umas coisas, isso não pode estar certo, isso não é reflexologia. Por que em aurículo vai ser diferente se todas falam da mesma forma? Não pode. Aí eu falei, aí eu tenho que parar tudo. Aí eu comecei a rever tudo. Aí eu comecei disso aí a fazer um mapeamento diferente. Né? Então eu comecei a mapear realmente, não diferente, eu comecei a realmente mapear tudo, pesquisar, manter o que tinha coerência, questionar o que não tinha, porque eu sempre fui muito questionador, e comecei a fazer experiência. Foram o quê? Tem que ser na base teste, né? Teste, o que dá Foram certo, o mais que de 10 não, né? anos fazendo teste, fazendo pesquisa, experimentando com meus alunos de acupuntura, com o Marcos, coitado, o Marcos sempre, né? O Marcos, experimenta isso aqui também, vamos ver o que vai dar, e sempre jogando para ele, e a gente raciocinando juntos, né? O Marcos fantástico sempre nisso. E, e assim, foi uns 10 anos até chegar no mapa, que aliás, o mapa, para o que é hoje, é extremamente rudimentar. Extremamente rudimentar, né? Depois daquele mapa, depois de chegar em formatar isso, mudou completamente. Eu fui esmiuçando muito mais e limpei uma série de coisas mais ali, né? Porque com o tempo, quanto mais você estuda, quanto mais você olha para aquilo, mais claro fica, né? Parece que a cabeça vai abrindo e Sem vai dúvida. ficando tudo muito mais claro. E aí eu vi, depois de fazer isso, eu vi, poxa, então vamos agora ver a questão de tratamento. Ela tem que entregar mais. Eu via que não podia estar muito certo ficar trabalhando com pontos só. Então eu pensei, poxa, então não dá para trabalhar com pontos, eu tenho que pensar em região da orelha. E realmente, se é uma área reflexa, eu não posso ter um ponto do joelho, por exemplo. O problema é que é, né? Medial, é no menisco lateral, é em cima da patela, a diferença vai ser pequena, mas a diferença existe ali Sim, na sim, reflexologia. sim. Né? Então, eu tenho que ser o mais preciso possível para poder ter um resultado possível. Né? Então, comecei a detalhar mais isso, né? Comecei a deixar de lado realmente os pontos, só mantive alguns pontos que faziam algum sentido para mim, que realmente tem uma ação mais forte. Deixei de lado os conceitos todos que eu tinha aprendido naqueles anos todos, eu fiz tudo que era tipo de curso de auriculoterapia que já tinha ouvido falar, né? Para poder aprender direito, mas no final acabei deixando tudo de lado. Né? E a partir daí eu comecei a desenvolver realmente um raciocínio diferente, tá? De Onde a pontos. Mas aí a foi. palpação é essencial, né, A professor? A palpação é palpação. essencial. E daí surgiu o quê? Poxa, na reflexologia de pé, eu vou palpar para poder achar o ponto que está doloroso, porque vai Uhum, ter relação exato. para lá, né? Uma região. Na mão é a mesma coisa. No crânio você palpa qualquer lugar vai palpar. Então na orelha é a mesma coisa. Então, palpando, eu consigo chegar exatamente na alteração, né? E trato o que está alterado e pronto, a partir daí eu tenho o resultado. Então, começou por aí. Então, foi essa a definição. Primeiro, vendo a questão da reflexologia em si, deixei de lado a dinâmica de pontos e comecei a pesquisar mais isso e fui vendo mais diferenças, e essas diferenças foram me levando a detalhar mais o ponto, o mapa em si, né? Então, fui fazendo ele ficar mais detalhado com isso, e eu só sei pensar em medicina chinesa. Só sei, é o que eu gosto de pensar. Para mim, é o que faz coerente, que é coerente, o que tem resultado. E eu comecei a ver que os protocolos de pontos que estavam usando, primeiro que o protocolo eu nunca fui a favor, porque né, funciona para um e não funciona para outro. Então eu já tive que deixar de lado a ideia de protocolo. Então eu tive que criar um raciocínio. Então, peraí, tenho que raciocinar dentro da medicina chinesa o que pode ser feito. Né? E aí eu fui construindo o meu raciocínio em cima do trabalho e sempre pensando na medicina chinesa com o que pode estar por trás daquela patologia, o que pode estar por trás daquela dor. E aí comecei a mapear
indo né, do local para trás. Exato. Né? Isso levou alguns anos também. Isso eu fui fazendo, levou, sei lá quantos anos isso. Até eu chegar realmente numa coisa que é o que é hoje. Na verdade, os 7 passos é justamente essa construção do raciocínio com a base da medicina chinesa. Né? E ainda, eu já tinha chegado nisso, mais ou menos, mas ainda tive também a necessidade de contemplar poxa, tem gente que vai fazer auriculoterapia e que não entende de medicina chinesa. Exatamente. Então, poxa, se o meu raciocínio é todo em cima de medicina chinesa, como é que essa pessoa vai fazer? Vai entender, né? E aí que veio a necessidade de criar os 7 passos. Eu Ok. fui quebrando a cabeça e construindo uma forma que foi coerente de qualquer pessoa, mesmo que não entenda a medicina chinesa, ele vai fazer os 7 passos, vai contemplar exatamente o raciocínio que a gente tem em medicina chinesa. Perfeito, Né? perfeito. Então, foi um processo, né? Foi assim, Sim, sim, sem dúvida. E né? não foi um processo simples que está aqui a nos Já contar em foram mais de 20 anos de detalhes. pesquisa Isso. aí, de experimentação para chegar. Né? Quando a gente acha que, porque parece muita gente que inventa técnica por aí, tem muita técnica interessante, estou falando de forma nenhuma, de forma alguma mal de nada. Né? Mas as pessoas ficam replicando erros e também inventam alguma coisa que você olha e não, né? Não tem Às aquele vezes até tem resultado assim, né? resultado, mas demora mais para chegar, né? Não, pois é, e algumas coisas são E tem falhas coisa que é também e tudo. complicado mesmo, né? Que é É muito mais complicado difícil. mesmo. Eu acho o Americano muito complicado, centenas de pontos. Ainda mais depois que eu trabalhei com vários mapas e vi tudo diferente, gente, não dá para aprender isso nunca direito. Sim, é Não tem isso. como. Primeiro que eu tenho que achar quem está certo nessa história. E não tem É, eu como ia você falar achar. isso. Eu ia falar fora que o problema é achar É. quem é que tá certo, né? Aí eu vi que trabalhar com ponto é um erro. É um grande erro. Né? Então, quando chegou a aquasférica, já fazia, né, já com agulha, a auriculoterapia reflexa. Era com agulha antes, porque eu sempre gostei de agulha, sempre fui apaixonado por agulha. Mas eu sempre tive uma visão emocional enquanto acupunturista. Eu sempre tratei com acupuntura, sempre avaliei e tratei pensando no emocional da pessoa. Sempre foi essa a minha Faz visão. toda a E de diferença. repente eu tive contato aí com o Raul Breve, há 17 anos atrás, e poxa, eu vi a possibilidade de tratar o emocional de uma forma muito profunda com aquela bolinhazinha de vidro. Eu falei, não é possível Exato. isso. Exato. Aí eu me apaixonei pela acusfera, na época que eu estava radiônico, né? Então começamos a trabalhar, né, direto junto com o Raul, trazendo o Raul para dar curso direto, a gente aprendendo e aí começamos a ter um contato mais próximo e eu comecei a experimentar a acusfera na auriculoterapia. E aí veio todo o desenvolvimento também de trabalhar emocional, né, todo jeito que é hoje, né? De você conseguir desprogramar toda a parte emocional que está ali. Você vê que foi todo um processo, né? Você levou muitos anos, né? Você bota esse tempo todo praticamente meu aí de acupuntura, foram quase 40 anos para chegar no que é hoje. É de aurícula reflexa, que eu acho uma técnica Sim, linda, sim, realmente linda. Que a gente tem conseguido fazer, sem assim, dúvida. fantástico, fantástico. Resultados Nós fantásticos, né? chegamos E na durante o hora atendimento, uma certa, coisa né, que eu acho menina? super interessante. Ah, pois Falei que Oi? nós chegamos. chegamos Os dois na falaram hora. juntas, eu não entendi nenhuma das duas. É, a Vânia vai Pois agora, chegamos, vai lá. chegamos na hora certa. Com certeza. Atendimento, eu reparo que o professor sempre pede para nós, né, tomarmos bastante atenção, que cada passo que a gente faz, para nós termos a atenção de perguntar para o cliente, né, como é que ele se sente, como é que está. Então não é só ficar colocando, né, porque eu vou falar por mim, eu me lembro a primeira vez que fiz um curso de auriculoterapia que, nossa, acho que foi em 2005, aqui em Portugal, fiz presencial mesmo, e foi muito interessante porque eu já gostava. Mas hoje vejo que faz todo sentido o que o professor fala, porque antes era só ficar colocando, olha, o professor falou que tem aquela orelha gigante, eu também tenho, uma assim, que plastifiquei enorme, porque era para eu decorar onde que eram os pontos, porque eram muitos, né? E até decorar era desafiador. E era só sair colocando. E hoje eu vejo que na sua técnica, é o que eu mais sinto de diferença, é que não é sair colocando todos os pontos, né? Eu coloco um ponto e vou observar, vou prestar atenção o que está acontecendo. Hoje mesmo estava trabalhando com bailarino, por isso que antes da gente começar, vocês estavam me perguntando, que aqui a gente ficou se ajudando umas às outras. E eu tô com um bailarino que tem um espetáculo daqui 15 dias, com 30 coreografias, onde ele dança 17 coreografias. Eita. E ele tem uma dor
no ombro, e eu falei para ele, de 0 a 10, qual é o nível de dor, e ele disse 30. Então ele saiu com dor 4, fiquei super feliz, né. E era isso, primeiro pontinho e falar para ele: "Então, como você se sente?". E ele: "Espera aí, mas você só colocou uma, um ponto, né". Eu falei: é assim, a cada passinho nós vamos prestar atenção". Então, por que que essa escuta de cada passo o professor acha que é tão importante? O que que acontece, assim, no nosso corpo nesse diálogo do passo a passo? Não é nem com o corpo, né, com o que está no inconsciente nosso, né. A aquosfera, isso é por causa da aquosfera, né, prioritariamente. Porque a aquosfera, ela primeiro que ela tem uma ação muito imediata, ela é muito rápida, você coloca, já aconteceu, isso já facilita muito. E 2 que ela tem um poder de extrair, de trabalhar lá no seu inconsciente. Então o que eu pensei na época: "Poxa, então se eu trouxer pelo menos a consciência da dor, eu estou voltando toda a minha atenção para aquela dor, e quando eu colocar uma cochlear, a minha mente já está toda voltada para o que eu quero trabalhar. Então eu vou ter uma ação muito mais forte no que eu quero trabalhar", né. Então começou por aí e depois eu comecei, quando a gente vai aprofundando mais no lado emocional, eu vi que, poxa, você fica aborrecido e está com uma determinada dor, aparece aquela dor, então eu tenho que trabalhar o aborrecimento. Então eu comecei a juntar o emocional à dor. Então, olha, traz o sentimento, traz esse aborrecimento, percebe a dor que você está sentindo, ou seja, você traz toda a consciência. E o que que acontece com isso? Quando você traz a consciência, com a cochlear, ela limpa todo o sentimento negativo e retira o bloqueio instantaneamente. E a pessoa melhora muito rápido. E eu colocar uma por uma, é realmente eu saber o que está acontecendo, porque eu estou limpando o inconsciente da pessoa, estou limpando os bloqueios todos dela, e é importante para ela também ela ter a consciência, porque para ela está com dor, né? Isso até no MRT eu procuro trazer muito, pedir muito para a pessoa trazer essa consciência, separar o que é o racional do que não é, né? Porque é muito comum Uhum, você trata a uhum. pessoa, elimina um medo dela. Aí ela já não sente mais nada e depois na conversa ela fala: "Pô, mas acontece dessa forma e eu tenho que me livrar desse medo". Eu tenho que se livrar, porque eu acabei de trabalhar isso o dia inteiro trabalhando isso. Mas vem cá, você ainda sente esse medo agora? Não. Entende? Porque Não. a mente dela tá tão, né, então quando você pede para a pessoa trazer a consciência do emocional e trazer a consciência para o local, ou tocar o local, porque a memória está ali no local. Se eu toco um local com dor, me vem pelo menos no inconsciente a origem daquela dor. Então, quando trago atenção, trago toque para o local e trago emocional, eu consigo, através da aquosfera, eliminar a origem do problema. Então, isso faz com que seja muito mais profundo e me dá a possibilidade de avaliar, porque se eu coloco vários pontos, eu não sei qual agiu, não sei qual Sim, caminho que eu vou, sim. né? Eu não acredito no protocolo, como eu já falei, senão a gente colocava vários pontos e pronto, é aquilo, mas não. Eu acredito no raciocínio, cada um é um. Então, eu sempre falo para as pessoas: olha só, eu vou só pesquisando aqui. Até para diminuir a expectativa, porque realmente eu vou pesquisando. Eu coloco um ponto, sei lá, percebe agora como é que tá, né? Peço para pensar, trazer consciência, tocar, coloco outro ponto de novo. Aí ela vai tendo consciência: peraí, agora mudou, ué, já não tá do mesmo jeito a dor. Se já não tá mais do mesmo jeito a dor, eu sei que o caminho é aquele. Então eu vou explorando o meu raciocínio de acordo com o resultado que eu vou tendo. Com a Isso me dá muito mais confirmação assertividade, do cliente, né? porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Sei exatamente o caminho que eu estou percorrendo, o que está dando certo. Porque se eu coloco várias coisas, eu não sei qual delas funcionou. E eu não tenho como raciocinar em cima de uma forma clara. Agora, se eu coloco uma, não funciona. Eu coloco outra, funcionou. Opa, peraí, essa aqui funcionou. Então, vou por esse raciocínio aqui. Eu vou começar a colocar e eu vou vendo os resultados daquilo. Então, eu acho muito mais interessante isso. A gente consegue limpar a base emocional, limpa a origem inconsciente da dor, da doença dela, do problema que ela está vivendo. A gente vai limpar tudo que está provocando aquela dor e dá muito mais assertividade, porque eu vou realmente
só trabalhar em cima do, né, de um raciocínio correto, eu consigo eliminar aquilo tudo muito rápido. É assustadoramente rápido, né? É assustadoramente É, rápido mesmo. Eu hoje comentei com uma cliente minha que fez esse atendimento pela segunda vez. E a primeira, cada vez que eu ia na região e perguntava, me diz onde está sentindo, e aí ela ficava meio assim, perdida, não, né, não sabia ao certo o que que é que ela estava buscando e o que que eu estava pedindo para ela. Hoje foi assim, pá, 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 tudo certinho. Ela já reconheceu no corpo dela o que é que eu estou pedindo e qual é o pontinho que o corpo dela está falando que está precisando. Foi muito lindo. Eu até comentei com ela. Falei, olha a diferença do seu primeiro atendimento, do seu primeiro contato com a aurículo reflexa e olha hoje. Foi muito legal, foi muito É legal. bonito, né? Como as pessoas se transformam, né? De uma sessão para outra. É muito bonito de ver isso. É muito é. bonito. E Alex, no IMRT, que é o desbloqueio emocional, é necessário, a gente precisa entrar em contato com a emoção, né? Mas Sim. tem muita gente que tem medo de entrar numa emoção antiga e até de repente ter um surto no meio da sessão, ter uma catarse muito grande, né? E eu tenho medo de ficar pior do que quando eu cheguei, né? De medo de Exato. acessar mesmo aquela dor muito antiga, né? Então, na prática, professor, o que é o IMRT faz com essas emoções, faz com essas memórias? E esse processo, ele pode ser leve, sem sofrimento, né? E como é que a gente sai depois de uma sessão de MRT? Foi interessante você falar disso, porque realmente as pessoas têm medo, mas justifica. Eu já fui tratar muita gente que ficou pior depois de uma sessão de terapia, porque tem que colocar aquilo tudo na frente, né? E olhar para a dor dela é muito difícil. Mas, Hum. assim, com a gente não tem tanto esse risco. Não tem tanto esse risco. Por quê? A pessoa vai olhar para a dor dela, ela vai sentir a dor dela, né? Então, e só que a gente vai instantaneamente, a gente deleta aquele sentimento dela. Então, depois, logo depois, quando ela vai buscar novamente aquilo, ela já não encontra mais. Pelo menos não encontra mais da mesma forma. Vai encontrar mais fraco, né? E a gente, ao decorrer do trabalho, né, ao decorrer da sessão, a gente consegue limpar totalmente aquilo e ela já não sente mais. Eu prefiro ir direto lá na dor mesmo. Mas, lógico, eu vou até para explicar melhor o que você está querendo saber. Eu fiz hoje até uma segunda sessão com uma senhora e assim, a história dela é muito pesada, pesada de escravidão, né, de ser traficada, né, e tentaram vender para prostituição. Tem toda uma história assim, mas muito, muito pesada, muito pesada. Se foi agredida a vida inteira, sabe? Também trabalho escravo, forçado a trabalhar, sabe? Umas coisas assim que muito pesado. A primeira sessão que eu fiz com ela, a gente foi na dor dela direto, como eu tenho o costume de fazer. Ela não suportou. Aí que eu falei pra ela, tava demais, ela chorava muito, tava demais. Eu falei, então vamos sair daí, vamos sair. Falei umas outras, comecei outras coisas com ela, né? E ela foi naturalmente falando sobre algumas coisas dela e sem entrar muito na dor, explicando um pouquinho da história dela. Enquanto ela ia falando da dor dela, eu ia trabalhando com as aquasferas. Tá? Por quê? De alguma forma ela está vivenciando aquilo sem entrar forte na dor, mas tudo que ela está fazendo, falando, está relacionado àquela dor forte que está lá atrás. Então, quando a pessoa tem medo de entrar, ou quando a pessoa, sei lá, não quer entrar naquela dor, já aconteceu isso também, né? A pessoa não quero pensar nisso, tudo bem. Vão falando sobre outras coisas que estejam relacionadas, que tragam algum desconforto. Enquanto ela fala, eu vou trabalhando. Aí o que aconteceu? Eu fiz isso na outra sessão. E ela chegou dizendo que essa semana foi uma semana super especial. Ela ainda chorou no primeiro dia, no segundo, chorou muito ainda por ter tido aquele contato, mas depois esvaziou completamente da cabeça dela aquilo.
E Ó, o resto da semana toda foi uma semana leve, sentindo leve como já não sentia, acho que nunca se sentiu, né? E se pegou várias vezes falando sobre o tema da dor, que realmente era insuportável falar, sem sentimento nenhum, Como uma lembrança. como uma lembrança, Uhum. né? Então, assim, o que eu fiz, né? Eu fui trabalhando só o inconsciente dela, fui conversando e limpando o inconsciente dela, mesmo sem ela perceber. uhum, Que a Cosfera faz isso, vai limpando o sentimento. Então dá para trabalhar de uma forma mais leve, tipo comendo pelas beiradas, que a gente vai chegar no mesmo lugar. Mas eu não Sim. tenho normalmente medo nenhum da pessoa entrar em catarse, né? Porque quando você coloca a pessoa diante do trauma dela, por mais que ela vá chorar, chorar, chorar na hora, ou vá fazer tudo, e no trabalho a gente deleta aquele sentimento, ou na pior das hipóteses, ameniza muito instantaneamente. E ela daqui a pouco já está falando sobre aquilo com uma tranquilidade maior, né? E a traz É, vantagem leveza na também hora, né? é. né, E a grande eu- vantagem também do IMRT, que a pessoa não precisa falar. Então ela não precisa se É expor, lindo isso. né? É bonito isso, é muito É bonito isso. muito bonito. Porque tem muita gente que tem vergonha de falar o que aconteceu. Uhum, não sim. quer, Ela né? tem Não vergonha, quer pode ser um falar. abuso sexual, pode ser alguma violência qualquer. Ela tem vergonha. Eu deixo, olha, você não precisa falar, não precisa. Eu só preciso que você pense e traga o sentimento. Só isso. Mas depois o sentimento ele perde tanta importância que ela naturalmente no final da sessão ela fala. Verdade. Sabe? Porque Sim. já deixa de ter peso, aquilo vira uma lembrança, isso não tem mais importância nenhuma. Se não tem mais importância nenhuma, não tem problema de eu falar, não tem mais vergonha daquilo. Né? É muito bonito, a gente vê assim, mudança da vida da pessoa de uma forma assim, absurda, absurda, absurda. Sabe, se tirar o sofrimento da pessoa, esse atendimento de hoje, como eu falei, poxa, ela sofreu demais a vida inteira. É inimaginável tudo que ela passou, tudo que ela me contou, Uhum. assim, E o IMRT tem muita eficácia também para vícios, né, professor? Sim, É, porque justamente vai lá na base trauma. emocional, na origem emocional. A gente acha que vício é puramente químico, mas não É, é. Você tem toda a parte emocional, os vínculos emocionais que você criou com o cigarro, que ou que seja lá com a sustenta. droga, seja o que for, né? E que a gente vai simplesmente desfazer esses vínculos. Porque a ecosfera tem o seguinte, ela, além de tirar o sentimento negativo, ela faz tua mente rejeitar tudo que seja ruim para a tua saúde. Por mais que você ache que é bom. Daí o cigarro você cria né, uma ideia de que ele é teu companheiro, de que ele alivia seu estresse, que você precisa dele por causa de, sei lá, vários motivos. E o que a gente faz com isso? A gente desprograma a mente da pessoa. E ela simplesmente, daqui a pouco, o cigarro deixa de fazer parte da vida dela. Simplesmente. E quanto mais Deixa de ela gosta de fumar, que sempre foi uma dificuldade enquanto acupunturista, acho que todos os acupunturistas sabem disso, vai fazer uma pessoa que gosta de fumar parar de fumar. É complicadíssimo isso. Agora, a coquetel não. Quanto mais ele gosta, mais ele vai sentir o gosto, vai sentir o prazer, mais rápido ele vai rejeitar. Então eu consigo um resultado muito mais profundo em qualquer tipo de vício hoje do que eu jamais tive com a Cosfera. E a pessoa esquece que já fumou na vida, quer dizer, limpa aquilo tudo realmente dela. Inclusive doces, mulheres. É. Inclusive doce. doce, como eu disse, faz você rejeitar tudo de farmácia à saúde. Né? E Uhum. doce, com açúcar, chocolate. A gente Uhum. brinca de fazer as pessoas rejeitarem isso, né? É, sem Ela dúvida. começa Isso é imaginando aquele fantástico. gostinho gostoso, daqui a pouco tá magra, não consegue nem sentir mais o gosto Até daquilo, não quer ânsia, né? mais. A pessoa tem Ela até naturalmente ânsia. rejeita. É, Né? é. É. Professor, eu vou Naturalmente falar rejeita. algumas perguntas que tá aqui no YouTube, tá? Tem Sim, bastante claro. gente aqui falando, Ok. dando boa noite. Boa noite Então, a uma todos. das perguntas é falando se a auriculoterapia reflexa funciona à distância, e a segunda é se o Parkinson também tem grandes resultados com a aurícula reflexa. Tá, vou responder de trás para frente. Tá. Primeiro, questão do Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica. A não ser síndrome de Parkinson, tá? O parkinsonismo é diferente. A gente consegue resolver bem com a auricular reflexa. Tá? Não é a doença de Parkinson. A doença Ok. de Parkinson é uma doença neurológica. Na verdade, é, tem toda uma historinha para contar por trás disso, mas eu costumo dizer que é uma doença criada pelo fogo. Toda doença neurológica,
né? Como se você gerasse tanto calor interno por reprimir sentimentos, raiva, essa coisa toda, que o calor sempre sobe, e é como se uma linguagem figurada, como se a gente fosse cozinhando o cérebro em banho-maria. E um dia ele muda a estrutura dele. Então, a doença neurológica, você mudou a estrutura. Né? Tipo, você vai ferver um leite e não volta mais a ter o gosto que tinha antes. Você ferveu uma carne, ela não volta mais ao estado que era antes. Né? Cozinhou alguma coisa, ele modificou a estrutura dela. E a doença neurológica também é isso. Então, assim, eu não consigo reverter uma doença neurológica. Eu acho que a pessoa tem que se readaptar, né, à nova realidade dela e fazer muita fisioterapia e tal para poder, né, para poder se adaptar de novo. Eu, particularmente, nunca. Isso é uma falha minha, talvez, mas é uma coisa minha. Eu nunca gostei muito de tratar a doença neurológica. Justamente porque, às vezes, se o simples fato de você travar a evolução de uma doença neurológica já é muita coisa. E eu sempre gostei de pegar uma pessoa travada, que não consegue nem mexer um dedinho e colocar ela andando logo depois. Eu gosto disso, eu gosto de tratar pessoas e ter resultado rápido, resultado rápido. Né? E trabalhar com neurologia é um pouco frustrante nesse sentido, mas é um trabalho lindo. Conheço várias pessoas que fazem isso, né, que trabalham com a Coxfera também e tudo, né, e que realmente é um resultado fantástico. Então, a doença, a gente consegue melhorar muita coisa, tá? Porque, assim, sempre que você pega alguém para tratar, seja o que for, ela sempre vai estar muito pior do que ela podia estar. Né? Então, na pior das hipóteses, ela está aqui, a gente consegue trazer ela para cá. Algum alívio vai ter. Então, ela vai se sentir muito melhor, vai melhorar absurdamente de tudo. Ela Como os melhora. casos que o professor Mas, conta-nos no curso de câncer, né? De câncer. sim, sim. É, Né? Assim, mas o dor, caso é essa sono, questão de tudo depois melhor. curar aquilo. Já é Uhum. outros Aí vamos ver 500. o quanto o corpo permite, o quanto as Sim, alterações que já aconteceram no físico, no cérebro da pessoa vão permitir uma cura. sim. Tá? Então é um pouco difícil isso. Tá? E quanto à pergunta de fazer à distância, desde que eu desenvolvi isso, essa coisa de trabalhar à distância, eu vejo que dá para fazer tudo, literalmente tudo o que eu faço, o que eu fiz a minha vida inteira, eu consigo fazer à distância. Né? Então, faço auriculoterapia reflexa. Na verdade, comecei fazendo EMT e auriculo-reflexo à distância. Aí, não sei se vai ter alguma pergunta direta sobre isso, mas se quiser eu falo logo também. Né? Eu ia puxar isso daí, você tinha acabado de Então falar deixa eu de falar logo de uma transporte, vez. E vou vai, explicar um pouco. manda Vou ver. explicar como começou essa história de fazer à distância, À né? distância. Na verdade, foi assim, do nada, do nada. Eu tava. Foi lá. Tem uns anos isso, tem muitos anos. Uma menina lá de Braga, que já era paciente minha do Brasil e veio ser paciente minha aqui também, ela tratava da família dela inteira. Ela, ela estava com problema na vista, tem uma cegueira no olho direito dela, meio inexplicável. Ela fazendo vários exames e tudo, e ninguém descobrindo o que era. E ela pensou, não, Alex pode me ajudar. E me ligou, Alex, eu queria ir para fazer uma consulta contigo. Ah, então tudo bem, marcamos pro dia seguinte, vem aqui. Mas aí depois, não, a mãe dela, minha mãe também está querendo ir, ela está muito fraca, está fazendo quimioterapia, teve cancro, né? Então eu também quero ir. Aí depois a minha irmã também quer ir, porque ela está com uma dor lombar muito forte. Você quer atender todos nós? Eu pensei, poxa, ela tudo bem, mas, pô, vai dirigindo com, né, 3 horas e meia de coisa com um olho só. Meio complicado. A mãe já debilitada da quimioterapia, sentindo fraca, pegar estrada. E a irmã com uma dor lombar fica 3 horas sentada. Eu fiquei, gente, peraí, não, não dá. Aí só simplesmente veio na minha cabeça, faz a distância. Eu falei, como fazer a distância? Ela pera, fala aqui, faz a distância. Não, como fazer a distância? Não dá pra fazer a distância. Não, faz a distância, a gente não dá pra fazer a distância. Como é que eu vou fazer a distância? Faz a distância. Então tudo bem, vou lá, vou fazer a distância. Eu liguei pra ela e falei, Elaine, deixa eu, né, eu vou experimentar um negócio aqui contigo. Não sei o que que é, antes de qualquer coisa, no mesmo dia, né? Deixa eu experimentar aquele negócio contigo. Aí eu desenhei umas orelhas, né? Vamos fazer aurículo e tudo. E fiz MRT nela. Não, fiz MRT e fiz um LAP também à distância, que eu nem imaginei de dar para fazer à distância. Assim, trabalhei à distância de outras formas. Na hora, ela voltou a enxergar com o olho dela. Até eu fiquei assustado. Ela ficava assim,
tapava, eu botava de novo. Eu tô chegando. Né? Imagina Meio a emoção. assustador, né? E Com eu mesmo fiquei assustado. Falei, gente, como é que pode o que eu tô fazendo? Como é que dá pra fazer distância desse jeito? Aí eu vim cá, então vem cá, chama tua mãe. A mãe dela, fui, trabalhei, fiz outro desenhozinho lá no papelzinho, me concentrei e tudo. A mãe dela ficou ótima, se sentindo bem, tava sem energia nenhuma, ficou se sentindo muito bem. Eu falei, caramba, chama tua irmã, deixa eu ver agora. Tava cheio de dor lombar, não conseguia nem ficar Melhor de sentada. três. De 3. Ficou sem dor nenhuma. Eu falei, gente, eu fiquei aqui de resto do dia assim, meio sem entender nada. Eu falei, ué, como é que pode? Não O dá, eu Alex, tenho que então, colocar a assim, puxar na orelha da pessoa, né? Como é que eu aham. faço isso? Né? E Como é que, naquele dia eu falei, pode como é que falar. funciona sentar a pessoa fisicamente ali, sem, eu não estou colocando uma agulha nela, então, assim, o princípio é mental, né? É a conexão que é É importante também, mental. você... Eu vou explicar direito isso já. Rapidinho eu vou explicar isso. Né? Sei que nesse mesmo Aham. dia eu chamei Raul e Marcos para uma reunião, eles se reúnem sempre, né? Eu falei, Raul e Marcos, olha só, tá acontecendo isso, me ajuda a pensar. Me Vamos ajuda a pensar Tem subir uma junto o aqui, bomba morro porque tá aqui. pelo outro acontecendo isso. lado, né? Ó, aconteceu assim, 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 agora vamos pensar junto. E começamos realmente a conversar mais e tal. Eu fui experimentando mais a partir daí. Muito inseguro no começo, mas comecei a experimentar com várias pessoas e a coisa foi ficando mais fácil. Né? Eu via que realmente é uma conexão mental e Uhum. que, assim, o único requisito é que a pessoa esteja conectada comigo. Eu esteja conectado com o trabalho e a pessoa conectada comigo. Tanto que eu consigo tratar as pessoas até por áudio. Tem uma senhora que eu trato a coluna dela, faço lep, trato a hernia de disco dela, que eu tratei, já tá boa já há muito tempo. Só com áudio. É legal, vou botar no Viva Voz, ela também lá, porque o telefone dela não tem um smartphone, né? E olha lá, eu tô ligado na voz dela, ela tá ligada em mim, ou seja, um tá pensando no outro e pronto. Não existe distância para isso. Né? Então eu consigo tratar grupos, como a gente vê, né? Eu trato grupos, trato, né? É muito interessante isso, sabe? E eu vejo cada vez mais que dá para fazer tudo o que eu faço. Né? Hoje eu posso pegar a acupuntura, eu posso pegar esse bonequinho aqui, ó, botar agulha no boneco e vai A gente funcionar fala da que é mesma o forma. voodoo, é o voodoo do bem. É o voodoo do bem, né? Eu posso colocar agulha. Só que eu sei que a aquosfera tem um resultado mais rápido que a agulha e tem todo o trabalho emocional que eu quero fazer. Então eu fui desenvolver um mapa para isso, esse mapa já, né, foi mais do que trabalhado esses anos todos, e eu uso o mapa para fazer esse trabalho todo. E o LEP, eu também custei, eu posso dizer que de 2 anos para cá, de um ano para cá, que eu tô me sentindo à vontade de ensinar a fazer LEP à distância, porque eu Já que... falava, não, não dá para fazer. Ainda não me sinto seguro de, né, enquanto eu realmente, para mim, não for exatamente LEP o que eu faço, porque eu sou muito assim, você ainda tem dúvida, poxa, tem alguma outra coisa que não é LEP, porque eu sempre trabalhei à distância de outras formas, né, enquanto eu realmente, sabe, se eu não estiver totalmente seguro, eu não vou nunca ensinar. Eu não vou ensinar. Eu não ensino que eu não estou totalmente seguro. Porque, Então, sabe, se eu falo que aquilo é aquilo, porque eu tenho certeza absoluta que é. Quando eu não tenho Claro. certeza, eu. Mas aí, teve um dia, no meio da primeira turma de tratamento à distância, eu comecei a ver que, poxa, realmente é LEP que eu estou fazendo. Eu falei, mas como é que eu vou ensinar isso? Mas eu já não ia ensinar. Mas chegou perto do final do curso, eu pensei, caramba, tá para ensinar. Veio tudo na cabeça. Eu falei, gente, vou dar aula de LEP para vocês. Né? E foi fantástico. Consegui ensinar, todos aprenderam, tanto que agora as pessoas estão fazendo lindamente o LEP à distância. Eu vejo que hoje eu consigo manipular a coluna, consigo colocar a mão no meio das vértebras, abrir vértebra, ganhar espaço em vértebra. Sabe, eu A consigo LEP, fazer tudo. então, a LEP é Massagem, uma drenagem cirurgia linfática. energética. Oi? A LEP é uma cirurgia energética, né? É uma E cirurgia aí eu vou energética. contar para as pessoas perguntam para mim, tem alguma coisa a ver com cirurgia espiritual? Não tem nada a Conta ver, para gente. técnica pura. Não, assim, a origem eu poderia dizer que sim. Eu até conto essa história quando dou o curso, né? É importante as pessoas saberem da origem. Vou resumir muito aqui, né? Eu sempre, por ver energia, por ver uma série de coisas minhas, né? Ver o outro lado, outro plano, eu sempre tive muitos amigos que veem muita coisa também, né? E eu sempre tive um fascínio por cirurgia espiritual. Sabe aquela invejinha? Pô, um dia eu queria fazer isso. Sim.
Mas, por outro lado, eu vejo que os cirurgiões espirituais trabalham incorporados, e por mais que eu veja espírito, veja um monte de coisa, eu nunca gostei de incorporação, e também nunca trabalhei para o lado religioso isso. Eu sempre trabalhei a minha visão, a minha sensibilidade para um lado científico. Nunca atribuí nada, nunca quis ir para a religião, porque religião, seja qual for, ela limita, tem os dogmas dela, e eu não queria limite disso. Então, nunca fui para o lado religioso, mas eu vejo o pessoal todo lá, do bronco espírito, não quero nem saber. Tem todo esse lado que é meu isso. Uhum. Ninguém tem nada com isso, né? E uma época eu fiz há muitos anos atrás, eu acabei fazendo uma cirurgia no meu joelho direito, uma lesão de menisco, e é o meu joelho que nunca mais ficou bom, realmente, né? E passou muitos anos, o meu joelho esquerdo ficou ruim, tá? E eu acabei procurando o seu Edson. Na verdade, assim, eu tive contato com o seu Edson muitos anos antes. Ele estava fazendo cirurgia espiritual lá na minha cidade, lá em Niterói. E eu, muito curioso, sempre gostei muito disso, ia lá todo dia acompanhar o trabalho dele. E acabamos virando muito amigos na época. E até nesse meio tempo, eu tive uma fibrose pós-cirúrgica no punho, aqui, que foi que me tirou da música, né? Eu fiz uma cirurgia e dessa cirurgia ela pegou os tendões todos aqui da minha mão. Na verdade, eu só conseguia fazer isso aqui. Eu não conseguia nunca fazer isso. Tá? Ainda pegou o indicador, quer dizer, eu fechava aqui e o indicador ainda esticava. Eu perdi o movimento completamente. E eu fiquei 10 anos sem tocar violão, sem nada disso, né? Eu não conseguia mais. E numa dessas lá, ele fazendo cirurgia, eu falei, Sérgio, poxa, você mexe em tanta coisa, vê se você consegue me ajudar nisso. Gente, eu te juro, ele só perguntou onde era a dor e assim, ó, não levou pouco mais de 30 segundos. Totalmente recuperado o movimento até hoje. Lógico que eu fiquei maluco com aquilo, né? Com certeza. Na hora, assim, pô, olha, 10 anos limitado, eu não fazia, o movimento liberou totalmente o movimento da minha mão. Mas ficamos muitos amigos, então eu ia lá todo dia, mas depois que ele parou de ir lá, eu perdi o contato. Mas 10 anos depois, eu, por causa do meu joelho, eu já reclamando em casa, e minha esposa falou, Alex, por que você não vai lá em seu Edson? Eu falei, caramba, porra, liguei para ele. Dia seguinte, peguei o avião, fui para Belo Horizonte, lá na casa dele, e ele fez cirurgia, cheguei lá de muleta e já saí andando. Daí ele falou que ia precisar de mais cirurgias, né? Para fazer mais algumas vezes. Mas com a minha história, quando voltei, todos queriam ir lá em seu Edson, né? Aí eu falei, não, deve ser mais fácil então trazer o seu Edson para cá. Meus pais cederam a casa dele, Exato. né? E eu combinei com ele, ele veio, né? E ficava operando na casa do meu pai, né? O final de semana. Então todo mês ele ficava um final de semana. Atendia umas 60 pessoas lá por final de Nossa, Uau. semana. E logicamente eu ficava acompanhando toda a cirurgia dele. Só que sempre chegava de noite e começava a me vir um monte de informação na cabeça. Um monte de informação na cabeça. E de repente eu comecei a operar também. Eu falei, gente, eu tô fazendo cirurgia também. Eu pensei que eu estivesse fazendo cirurgia espiritual também. Né? Porque eu sempre falei, poxa, eu não gosto de, né, incorporar essas coisas todas, tudo bem, mas, poxa, eu falar, Deus, poxa, espírito é energia. Por que não capacita a minha para isso, né? Uhum. Se é energia, por Nem que vai ter mais. outro cara entrando aqui para poder fazer isso? Bota a minha para fazer. Né? Exatamente. Me capacita. Eu orava é, muito, pedia exatamente isso para Deus. Cara, não quero ninguém entrando aqui não, que eu não vou deixar, mas, pô, sabe, me capacita, é energia, me pô, tudo é capacita. energia. Eu também posso, faz com a minha. E eu achei que estivesse fazendo, Ah, é né? muito E realmente, lindo. assim, estava muito bonito, porque comecei a fazer umas coisas assim, e é muito parecido o Lepo com a cirurgia que ele faz. Hum. E aí eu fui vendo que depois, com o tempo, começou a aparecer mais detalhes sobre duplo etérico, cores. Eu fiquei, cara, um monte de coisa técnica na minha cabeça aparecendo. Eu falei, gente, mas isso não é cirurgia, isso é técnica. Mas não Você pode abre o ser. canal, né? Você abre o canal, o É. sutil fica muito claro, né? Aí eu comecei a anotar tudo, comecei a organizar tudo que veio na minha cabeça e comecei a experimentar com meus alunos. Aí vai tratar falando de olha só, bota o dedo assim, imagina isso, pensa nessa cor, pensa nisso aqui. Sabe, fui dando ordem, uma forma dele pensar, Aplicando a ele técnica mesmo. fazia e Orientação. dava Encontrando uma certo. didática, Eu né? falei, gente, mas deu certo. Ele conseguiu fazer. Peraí, então realmente é técnica. Aí eu comecei a experimentar com meus alunos, Marcos direto, né, sempre comigo. Marcos, ó, vamos lá, vamos, me ajuda aqui, vamos fazer isso. Né? E com isso eu fui desenvolvendo a parte técnica e eu vi que o que eu fazia não era técnica. Tanto que tem coisa, fibrose, que nem seu Asa tirou a minha, eu não consigo tirar até hoje desse jeito, daquele jeito, não.
Certo. E né? mesmo quem não tem Mas mesmo quem não tem conhecimento de anatomia, assim como a sua formação de fisioterapeuta, tudo mais, consegue fazer lab tranquilo. consegue. Até o livro eu explico muito isso. No meu livro tem muito ilustrado e ele mostra os órgãos internamente. O que eu aconselho sempre a pessoa a fazer? Eu faço isso com patologia que eu não conheço, por exemplo, Tá. né? Computador, fico com a imagem boa e a imagem ruim. Eu vou aplicar o LEP naquela imagem ruim até eu só conseguir ver a boa. Né? A gente trabalha muito Perfeito. imaginando, mas daqui a pouco você vê. É interessante isso, né? Você imagina aquilo tudo ali, aquele tumor ali, digamos, né? Um cisto, seja lá o que for. Só que você trabalha, limpa aquilo ali, daqui a pouco você já não consegue mais imaginar aquilo. Você já não consegue imaginar porque ele já não está mais lá energeticamente. Uhum. Né? Porque a gente vê que daqui a um tempo não é só a imaginação. Né? Então, por exemplo, teve um senhor que eu fui tratar muitos anos atrás, uma retinopatia diabética. Eu nunca tinha tratado, eu não sabia como era a retinopatia diabética. Mas eu trabalhando à distância ainda, né? Fica mais fácil. Eu abro o olho, tá? Não aguento dentro do olho dele, limpo aquilo tudo lá. Quer dizer, eu fiz todo o trabalho, fazia uma sessão, melhorou muito, outra sessão também e tal, mas eu achava que podia mais. Aí um dia eu resolvi abrir o computador, falei, pera um pouquinho. Abri o computador, vi tudo ali, estudei um pouquinho durante uns minutinhos, o que era aquilo ali, exatamente como era a aparência, a imagem, tudo que acontecia por trás daquilo. Aí eu fui tratar. Nesse dia, reduziu quase 100% a retinopatia dele, né? E aí eu trabalhei mais algumas sessões e zerou completamente. Recuperou 100% do olho dele, trabalhando à distância, né? Então você vê, quando a gente não conhece, eu não sei a anatomia, eu não sei sobre essa doença, eu oriento muito isso. Coloca lá a imagem no computador. Vê ali a Pesquisa. imagem Uhum. da patologia, Uhum. vê o que é, como ela deve ficar e como ela está Como ela é patologicamente, e como né? é saudável, né? Exato. Aí Uhum. você vai aplicar a técnica da forma correta sempre e vai conseguir fazer aquilo. Presencialmente é a mesma coisa, tá? Não muda nada, Hum. né? Mas à distância a gente consegue fazer muito mais. É muito mais difícil tratar o olho presencialmente. À distância Olha não. quanta coisa dá para integrar, né? Essas 3 técnicas numa pessoa, né? Olha, Exato. desprogramar emocional, tratar a dor física, limpar com a Uma LEP. complementa a outra, né? Olha, Carol, eu sempre tive o prazer de falar que eu amo meu trabalho. Quanto à Uhum. cultura, acho que a minha vida inteira de trabalho, eu sempre amei o que eu faço e amo o que eu faço até hoje. E graças à É Aquosfera cada vez visível. mais. Hoje eu só uso Aquosfera, uso IMRT, uso auriculoterapia reflexa, trabalho com Uhum. ponte de acupuntura, né, porque é o que eu gosto, e LEP. Só faço E isso. 100%, Eu não sinto 100% à necessidade de distância. literalmente mais nada. Né? Com o LEP hoje eu consigo abrir vértebra, eu consigo trabalhar, ganha força, eu consigo fazer alongamento. Sabe, até massagear eu consigo fazer, eu sinto como se estivesse tocando as costas da pessoa. Sabe, então tudo dá para fazer com a técnica correta na cabeça. Então, literalmente, qualquer coisa que você faça hoje em dia, você consegue jogar aquela energia. Por isso que eu sempre falo no curso, né, que vocês estão fazendo, que é importante vocês aprenderem a fazer presencialmente primeiro, para depois poder fazer à distância. Porque senão, qual resultado você vai projetar? O que você vai projetar do que você conhece se você não conhece? Então, você não vai projetar uma verdade. Uhum. E hoje, por toda a experiência que eu tenho, desses 39 anos de trabalho, sabe, eu já passei por muita coisa, eu consigo projetar toda essa minha história quando eu estou fazendo o trabalho. E aí você vai ver, se vocês três já estão fazendo à distância também, que eu sei, está sendo muito legal isso, né? Tendo resultados lindos também à distância, e vocês vão ver que vai ficar cada vez mais profundo, como está comigo. E é muito lindo isso, gente, a gente poder fazer isso para as pessoas. Sem E, dúvida. sabe, a Aquasfera vai mudar completamente a minha vida, sabe? Hoje eu estou em Portugal por causa da Aquasfera. Eu vim para cá para poder implantar isso, trazer ela para cá mesmo, trazer para o resto do mundo. Eu já dava curso em Miami, ia toda hora para os Estados Unidos. Aliás, eu ia me mudar para lá na época, mas quando eu vi, eu estava aqui. Né? Foi algo assim muito. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida é ter vindo para cá, né? Mas é Isso um é muito, trabalho muito muito bonito. legal para todos os terapeutas, né, Alex? De poder ter essa possibilidade de atender em qualquer lugar, né?
Se você quiser ficar um ano viajando por aí, você entra num quarto de hotel com uma boa Eu Sem posso internet no estar dúvida. em qualquer celular, lugar, não tem acabou, Qualquer lugar. problema. Uhum. Pô, né? outro dia eu A estava no comboio, liberdade no trem, geográfica, chegando. né? Eu estava passando pela Itália, no trem indo para Veneza. Aí manda mensagem, a paciente minha cheia de dor, passando mal pra caramba. Eu falei, tudo bem, tá lá. Não vai estragar sua viagem, não. Não, Pois não. eu fechei meu olho um pouquinho lá e ó, fiquei ali mentalizando, trabalhei, fiz o lapzinho nela, trabalhei com os pontos ali, acabou a dor dela. Mas assim, a possibilidade que a gente tem de ajudar as pessoas é absurda. E eu estou carregando tanto essa bandeira de tratamento à distância por causa disso, que você já imagina se eu tivesse que dar curso presencialmente, sempre. Eu vou em vários lugares do Brasil, não dá para alcançar muita gente. E aqui eu posso alcançar gente de todos os lugares do mundo. Com Sabe? certeza. Tem E gente no ele é Canadá fazendo curso, tem gente na extremamente França fazendo curso, tem gente aqui. disponível, gente, É, Professor, com certeza. né? eu acho Sim, a lindo gente isso, essa entra possibilidade toda, né? Esse leque que abre para a gente de possibilidade de ajuda, tanto de ajudar as pessoas em si, quanto também de não ficar dependendo só de quem está ali, quem vai no seu consultório. Eu tenho paciente de tudo que é lado. Ganho dinheiro de tudo que é lado também por esse lado, né? Eu vou atender pessoas em qualquer lugar. Isso é muito bom. Já atendi paciente na Arábia Saudita, Japão, né? Né? E Cada vez você se mais. trata, professor? Olha, eu me trato. Eu tô com a coxera, tá aqui, não tem, tô cheio de coxera por aqui, mas quando eu preciso, o Marcos me trata. Mas eu gravo muito vídeo para me tratar, né? Uhum. Eu me trato com tem os meus até no vídeos. Eu seu gravo canal, tem vídeos alguns, né, para professor? me tratar. Mas mesmo assim, de vez em quando eu peço ajuda ao Marcos, ao Raul, peço ajuda ao meu filho. Meu filho faz um lap lindo também. Ele é osteopata, ele consegue ver dentro do corpo melhor do que eu. Que lindo! É muito bonito. Aí eu peço pra ele, ele diz tudo que tá vendo lá dentro, assim, limpa tudo, é fantástico, é lindo ver. Ele faz um rap super bonito, super bonito. Né? O Então eu me Alex trato, sim, me trato. Mas também cometo meus erros, como qualquer ser humano, faço tudo errado também, às vezes. faz parte. Fazer o quê? A Sou gente ser ainda não humano. acabou a montanha, né? A gente ainda está no processo da montanha. Aqui a gente fica um pouquinho curiosa também, porque assim, a gente tem ótimos, né, depoimentos dentro do grupo dos alunos, né? Os seus depoimentos muito lindos de ouvir, os nossos que a gente tem recebido. Mas o que que você acha que tem de diferente? Assim, a gente sempre fala, não é mágica, gente, é um reequilíbrio, é um processo, né? Se a gente for pegar uma cebola, são várias camadas de cebola que a gente vai chegar até a essência. O que que você acha que diferencia daquele resultado rápido para uma, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar, tá? Para uma cura real. Olha, na verdade, a cura não é nossa, não é a gente que faz, a cura é da pessoa. Aham. Né? É a Então eu faço a minha permissão dele parte. se A gente dar, faz a nossa seria parte. isso? Eu não posso nunca prometer uma cura, sabe? Então, assim, eu trato muita gente com câncer, é bom falar disso. E a primeira coisa que eu falo com eles, olha só, eu vou fazer todo o possível para te curar, né? Mas eu não posso prometer resultado, eu não sei o que vai ser. Mas uma coisa eu te garanto, na pior das hipóteses, você vai passar por esse processo se sentindo muito melhor. Então eu vou te dar muito mais qualidade de vida em todo o processo que você vai estar vivendo. Se você vai sair dessa, eu não sei, né? Você vai, mas pelo menos você vai estar bem, vai estar leve e até feliz durante esse processo todo. Isso é uma grande coisa, porque isso até ajuda a melhorar a resposta de qualquer tratamento que você esteja fazendo. Então só tem benefício. Mas lógico, eu vou sempre buscar isso, vou tentar ao máximo buscar a origem emocional da doença e já consegui muita cura milagrosa, digamos assim, com isso. Ah, Mas, como eu disse, a cura não é minha, Isso. é sempre da pessoa. Acho que tem a história dela, eu acredito no karma dela, tem a história de vida dela, o que Deus escolheu para a vida dela e para tudo que está em volta dela, que também é influenciado por aquilo. Então, normalmente, quando está uma pessoa doente, o karma dessa dela, também de todas as pessoas que tem em volta, da família, de quem lida com aquilo tudo, né? Então, assim, tem muita coisa por trás. E eu sempre me coloco como veículo. Eu sempre peço muito a Deus, né? Porque, sabe, a gente está acostumado com resultado rápido e quando não tem resultado que espera, a gente se frustra. Né? E eu sempre pedi muito a Deus, Deus,
deixa chegar para mim só quem realmente puder ajudar, sabe? Então eu sei que as pessoas chegam para mim, de alguma forma realmente eu posso ajudar. Ah, quer dizer que eu vou curar? Não, não quer dizer que eu vou curar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu vou tratar ela como eu trataria meu filho, como trataria minha esposa, como trato meus pais. Eu vou dar tudo de mim para poder melhorar a pessoa. Né? Acho que esse é o meu compromisso. Mas eu não digo que seja só compromisso com a pessoa, não. Né? Eu acho que é um compromisso comigo mesmo, com Deus que está ali em cima, né? Que está junto do meu trabalho e tudo. Mas porque assim, eu gosto de resultado, sabe? Eu trabalho para. Eu me sinto bem vendo a pessoa melhorando, a pessoa feliz depois. Acho que uma recompensa, mais do que o que eu vou ganhar financeiramente, a recompensa é essa. Eu saber que realmente mudei a vida daquela pessoa. Isso acho Com que é o que me certeza. move no trabalho todo dia, sabe? Eu, Não eu é pelo falo, dinheiro. A questão não é eu essa. falo que é uma questão também da pessoa se permitir, né? Se permitir Permissão é essa dor tudo. ir embora, se permitir soltar de alguma coisa do passado, né? Eu tô Exato. aqui, eu me permiti ir ao curso, aprender, me dedicar, mas a pessoa também tem que se permitir soltar, né? E quando Ex- isso acontece, a gente vê, às vezes, no primeiro atendimento que não aconteceu, ou o atendimento teve aquela melhora, mas na hora que a gente vê essa mudança, esse vão virar a chave, é muito bonito de se ver. É É. uma assim, E você é, falou a é um- palavra certa, é permissão. A pessoa se permitir. Né, a gente vê muito isso quando trabalha perdão, por exemplo. Vai limpando todo o passado, vai eliminando os sentimentos todos. Aí, de repente, quando você pede para perdoar aquela pessoa, normalmente as pessoas conseguem perdoar. Mas tem gente que fala para mim, Alex, eu não estou preparado ainda para perdoar ela. Aham. E eu já experimentei insistir e não consigo. Então, desde aí eu não insisto mais. Falei, então chegamos hoje no limite para hoje. Quem sabe, numa outra sessão, você se permita, né? Isso, respeitar Porque às isso é vezes eu tudo de preciso bom. que ela limpe totalmente aquele sentimento, que ela consiga realmente perdoar, encontre paz no coração dela, para realmente acontecer tudo que eu preciso que aconteça. Uhum. Né? Para realmente limpar Abaixar fundo de tudo só que o ela tem. copo não adianta, né, Alex? Exato, exato. Mas é o A limite da gente pessoa, é a melhora, permissão da pessoa. mas a permissão é. É. E a cura da pessoa não é minha. E eu sempre tive essa consciência, mesmo com a acupuntura. Eu sempre me coloquei muito. Eu sempre falava que, mesmo com a acupuntura, o que eu mais falava, mais fazia, era orar. Sempre que eu estava colocando agulha, eu estava orando. Sempre que eu estava fazendo qualquer coisa. Hoje ainda, o que eu faço, eu estou orando sempre. Né, para Deus, sempre pedi muito isso, que sejam as tuas palavras e não as minhas, que seja a sua presença sentida e não a minha, e que sejam as suas mãos que toquem o paciente e não as minhas. Eu sempre pedi isso, sempre, em todos os atendimentos que eu faço e que eu fiz na minha vida, eu sempre me coloquei dessa forma, né? E às vezes ficava envergonhado quando as pessoas agradeciam a mim. E Uhum. agradecer me fala, não me agradece, eu só estou cumprindo ordem. Só meio, Não né? me Só agradece, Sou sobrou. agradece Deus em instrumento, cima, né? né? Agradece a Deus e você, é merecimento seu. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não eu fico constrangido com o agradecimento. Uhum. Porque assim, não sou eu, não sou eu. É a pessoa, é Deus através de mim, seja o que for, mas não sou eu, não sou eu. Então tem que me agradecer. Eu fico muito constrangido e Professor, envergonhado, sabe, quando me agradece. tem uma pergunta aqui no YouTube se é possível tratar os animaizinhos com essas técnicas. Sim, eu trato muito, da mesma forma que eu trato o bebê. Né? O que acontece? Eu trato tanto diretamente, né, com mapa e tudo, direto o animal, né, e é fantástico o resultado. Então são duas formas, eu trato dessa forma, né, através da foto do animal, mas eu sempre vou através da dona ou do dono. Então muitas Hum, vezes eu trato o dono e ela vai estar hum. pensando no animal. Então vai ser direto, ela faz a ponte. Eu trato ela, reflete direto no animal. Tá? Então são as Porque o duas formas de tutor é fazer. tudo, não é? O animal pega o tutor, né? Sim, sim, ela é a quem ela tá ligada demais, né? E eu comecei a me tocar com isso. Teve uma cachorrinha que eu tratei com câncer, né? Lá em São Paulo, acho. E que a ligação dela com a. Até a dona falou isso, né?
que quando ela ficava doente, a cachorra ficava doente. Tudo que ela sentia, a cachorra sentia também, É né? impressionante. Então, ela fica com receio porque ela passou por problemas muito graves e tudo, e logo depois que ela passou esses problemas graves, a cachorra ficou com câncer. Então, para ela sentiu que, poxa, parece que a cachorra puxou para ela não ficar doente, Protege. né? Então, Protege. e foi um trabalho muito bonito, porque foi um câncer no coração raríssimo, né? No pericárdio, com umas placas no coração, desapareceu tudo do cachorro, né? Foi Caramba. muito bonito. Acabou que, assim, infelizmente, passou algum tempo depois, voltou de uma outra forma, numa metástase no pulmão dela, né, da cadela, e eu voltei a tratar, mas ela teve edema pulmonar e acabou morrendo desse edema, mas foi bastante tempo depois, Depois né? também, Mas se eu eles tratei forem através idosos, dela. né? Os cachorrinhos também idosos têm mais dificuldades, Sim, é né? mais complicado, né? Porque aí a doença já Uhum. atingiu É, outros pontos ali que, né, é complicadinho mesmo. Mas eu faço muito isso. Então eu trabalho a dona, tudo, e a dona vai mentalizando o cachorro também. E também eu pego E pode foto tratar a e foto também, né? Fazer eu um, trato se pela tiver com foto e tumor, pode vou. cercar um dragão com uma esfera, pode E fazer eu só tudo faço isso. tudo, eu faço lap sempre, eu faço tudo. Entro na energia do cachorrinho, trato lá, faço até MRT nele, né? Ah, Pelo que eu tô sentindo dele, limpo lá com lap. Lap eu uso demais nisso, né? Lap é o que eu mais faço com foto é lap. É legal. fantástico. Coloco a esfera e realmente o resultado é muito legal, fantástico. Então dá bem para tratar qualquer muito bem. animal sim. Já vi muito, agora você falando do animal, e eu com as crianças é bem isso, né? A gente É a vai mesma pela coisa. família, né? Vai pela Eu vou mãe, pela vai mãe, pelo eu trato a pai, mãe. sim, né? Tem uma cliente minha que está aqui no online com a gente e ela perguntou sobre o tremor essencial. O que você tem para falar para ela? Olha, tremor essencial é medicina chinesa evento, tá? É assim, normalmente vai estar ligado a uma deficiência de yin, a gente tem que estabilizar o yin da pessoa, quer dizer, normalmente dá para resolver bem com a acupuntura, dá para trabalhar bem. Agora tem que trabalhar alguma coisa do emocional que está lá atrás da pessoa, né? Sim. Então, já teve vários casos que eu consegui curar o tremor essencial, vários casos que não. Então, vou dizer, vou conseguir curar isso? Não sei, eu vou Não fazer dá o pra saber. possível, vou sempre pesquisar. Não é a mesma coisa zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido é uma peste aquilo ali para tratar, né? Já devo conseguir resolver vários casos e outros nem fiz cosquinha, alguns eu melhorei bastante. Tudo isso que é multifatorial é meio complicado, né? O Uhum. tremor essencial tem coisas que são desde criança, desde a constituição da pessoa, que eu posso não conseguir realmente resolver, como eu posso tratar simplesmente algumas questões emocionais dela lá da infância e ela parar com o tremor essencial. Uhum. Tá? Normalmente as pessoas que têm tremor essencial às vezes são mais inseguras, passaram uma timidez, tem toda uma história, né, pelo menos que eu vi de comum nessas pessoas todas que têm tremor essencial e que eu tenho que tratar isso tudo que está lá para trás. É a melhor técnica é o MRT mesmo. Limpando, 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 devagar, limpando, limpando, para tirar o leve. vento interno dela. Isso. Tá? Agora, não dá nunca para afirmar que eu vou conseguir ou não. Tá? Não dá. Sim. Uhum. Já consegui em muitos e outros, não. Síndrome do periforme, é isso? Uhum. Piriforme. Periforme, ô síndrome chatinha, né? Muito chatinha, mas dá para resolver muito bem com IMRT, LEP e auricularreflexo. A gente consegue Muito resolver de bem. uma forma muito mais rápida hoje, muito mais rápida. A síndrome do piriforme, assim como eu tive, pra você ter ideia, eu tive quando vim para cá, a síndrome de pessoas, que é raríssima. Até muitos livros falam que não existe, eu tive, então existe, né? O pessoas é um músculo basicamente emocional, né? E eu não conseguia estender o corpo. Para você ver, eu vindo na época de vir morar em Portugal, começou um mês antes e terminou um mês depois de eu estar aqui, né? Justamente o único músculo com nome de português, que é o psoas, né? Foi que me deu a O síndrome. músculo da alma é esse, É o professor? músculo da alma, chamado músculo da Ah, alma também, sim. né? Então, assim, tanto essa síndrome, ela tem uma origem emocional. O piriforme também tem emocional, apesar de ter a questão da coluna,
Mas aí a questão da coluna tem a origem emocional dela e que a gente tem que tratar dele lá de trás, desde rim, medos, inseguranças, liberar a coluna para chegar depois a trabalhar no piriforme e liberar o piriforme. Que também é um erro que as pessoas querem trabalhar direto no piriforme e não recupera. Aí já tratei de paciente que chegou, já estava 1 ano com o síndrome do piriforme andando de bengala porque não conseguia firmar a perna, firmar o pé. E eu fiz, eu não lembro quantas sessões, foi rápido, em menos de um mês eu consegui recuperar ele totalmente, acabou. Uhum. Né? Então essas síndromes não são difíceis de resolver, são fáceis, são relativamente fáceis, né? Desde que a gente consiga, junto com a pessoa, explorar e limpar aquela origem emocional, e daí com o LEP a gente vai lá, abre, solta lá o piriforme mesmo, sabe? E faz esse trabalho mecânico, entre aspas, né? Que é toda a distância, né? Interno, né? Mas é um trabalho mais mecânico, direto ali, de alongar e de puxar, e de soltar realmente o piriforme internamente, a gente consegue resolver. Né? Gente, Agora, eu sou uma coisa que eu quero testemunha. deixar claro, Você sente lá dentro de você isso. a coisa acontecendo. E no Você sentiu bem início, isso, né? Alex, eu te falei várias vezes, eu sonhava também que o Alex estava lá fazendo a cirurgia. Acho que é por isso que foi tão rápido minha recuperação do jeito que A está ponto vindo. a ponto de ficar até dolorida depois de eu ter mexido em você mesmo à distância, Sim, né? nossa, teve um dos atendimentos que eu queria ligar para ele de madrugada. Falei, ai, eu tô pior do que eu estava. Mas no dia seguinte, sol de novo na minha vida. Muito lindo esse tratamento. Não vejo a É. hora Agora, de chegar nesse é ponto. bom deixar uma coisa clara aqui para as pessoas, né? Sim. Que, assim, muita gente... Lógico, a gente sempre me procuraram, desde a época da acupuntura, querendo milagre, né? Eu sou de uma Ah, época da acupuntura em que ninguém conhecia acupuntura. Só vinha parar na minha mão que a gente ia tentar de tudo. Já tinha até pai de santo, não tinha resolvido. Eu falei, Alex, você vai resolver, senão eu me mato. Eu vi isso várias vezes. Então, era assim, uma expectativa muito grande. E hoje não é diferente, né? Foi mudando ao longo dos anos com a acupuntura, eu parei de ouvir isso, mas como eu sempre começo alguma coisa, quer dizer, quando eu comecei a acupuntura ninguém sabia o que era, aí eu começo a fazer um tratamento à distância, que também ninguém sabe o que é, e muita gente é? acha que é espiritual, e que não sei o quê, e pensa que é milagre, porque também muita gente vende como milagre. Né? É, Muita gente fala, pô, não, foi de uma sessão comigo, acabou, é tô isso. curado, então curou meu câncer, vai curar o seu, né? Então, assim, Verdade. mas, gente, é um tratamento como qualquer outro. Eu vou precisar de várias sessões. Tá, vai fazer Processo acupuntura, eu vou fazer inflamatório é várias igual, né? sessões. Né? Você vê, até seu Edson na cirurgia espiritual, ele falou que eu teria que voltar várias vezes para poder tratar meu joelho. Até em Ah, cirurgia espiritual você precisa de várias sessões. Por que que eu tenho que resolver tudo em uma sessão? Tudo Se bem, isso várias vezes acontecesse, a gente até era consegue, mas ótimo, professor, caramba, porque é um dava para cobrar uma tratamento. fortuna. Pois é, não adianta cobrar fortuna. Mas é um tratamento como qualquer outro. Isso que eu acho importante deixar claro para as pessoas. Como vocês estão Sem vendo, dúvida. é um tratamento. Tanto a gente consegue ensinar, não tem nada de espiritual, não tem nada de alienígena nessa história toda. Não tem, é técnica. E que eu agradeço muito a Deus de ter sido escolhido para desenvolver essas técnicas. Né? E E principalmente essa coisa do tratamento à distância que ninguém ensina no mundo inteiro, ninguém faz como a gente faz. Não existe esse trabalho. Né? Então, assim, eu sou muito agradecido a Deus por isso, fazer isso, mas é bom sempre ficar muito claro para as pessoas isso. Gente, não é milagre, tá? sim. É tratamento. Como qualquer outro tratamento, eu posso precisar de várias sessões para realmente conseguir curar. É isso, porque muita gente acha que é milagre, a gente acha que, pô, chega, ah, não, tu vou fazer a cirurgia semana que vem, e eu já queria que abrisse e não achasse mais nada. Eu falei, gente, calma, não é assim, gente, pelo amor de Deus. Sabe, não é milagre. Espero chegar lá um dia, eu quero chegar, não, colocar a mão, tá totalmente curado. Acho que um dia eu vou chegar lá, né? Eu já consegui isso algumas vezes, né? Mas assim, não sou eu, não sou eu. Quando acontece isso, não sou eu, né? Deus ali me enche com uma paz enorme, sinto muita presença dele e eu vejo a coisa acontecendo, quer dizer, na verdade, ele só me usa na hora ali para isso, né? Mas assim, isso tudo é tratamento, né? Quero muito um dia fazer milagre ainda, mas assim, porque parece milagre, né, quando a gente faz, É, só né? parece. Não, O resultado que a gente tem é milagre. vamos combinar uma coisa aqui. Na hora que você aprender a fazer milagre, você tem que fazer o curso para ensinar a gente também.
Tá Não, mas bom? eu brinco com o Marcos e com o Raul também, né? Eu fico divino, pô, tal, né, pessoa lá do passado virou santo porque fez um milagrezinho de curar não sei o que da pessoa. Eu falei, gente, eu curei um monte disso aqui já, eu não sou santo até hoje. Cadê seu nome lá, Cadê, professor? cadê meu A nome gente lá no vai estado escrever do seu nome lá, pode deixar. né? Ai, ai. A É, gente brinca assim, Alex, mas a gente queria que você contasse para todo mundo que está aí com a gente sobre os seus próximos passos, sobre o próximo final de semana, os a gente finais de tem semana. uns cursos marcados aí, né? Então, no próximo sábado eu vou dar o curso de LEP, né? Que vai coincidir com a aula também de LEP lá do curso de tratamento à distância, porque eu resolvi realmente dar um curso direitinho para vocês, né? Que estão fazendo o curso. Então, eu abri também com a oportunidade de mais pessoas terem contato. Então, sábado eu vou ensinar o LEP, eu vou ensinar sempre. Eu ensino a fazer presencialmente, tá, gente? Por mais que eu dê um curso à distância, e dê curso de tratamento à distância, ensino a fazer isso à distância, mas o que eu vou ensinar é para fazer presencial. Para vocês que estão no curso de tratamento à distância, depois eu vou ensinar como fazer isso à distância à no domingo que a distância. gente está marcado lá, né? Uhum. Mas é bom deixar claro isso para as pessoas. Vocês vão aprender a fazer presencialmente. Mas é lindo, a gente consegue resolver. A pessoa que está com cirurgia marcada de menisco, você consegue resolver. A pessoa está jogando bola, não sente mais nada logo depois. Resolver artrose, sabe? Um monte de coisas. É um trabalho bem lindo, né? Então, eu tenho um livro nosso publicado do Lepida, para quem não conhece, né? O livro Está da aqui, técnica. professor. Ah, tá aí mostrando melhor, que eu Também tô com uma tenho coisinha aqui mesmo. para embaçar. Tá ali. Né? Então, esse livro mesmo é um manualzinho, ele tem várias figuras, várias imagens que dá para aprender bem, mas é diferente também de a gente aprender num curso, porque eu consegui reforçar e dar mais detalhes de algumas coisas que vão fazer toda a diferença na hora de aplicar. Então, mesmo que você conheça, já tenha o livro né, já tenha aprendido bastante coisa com o livro, já esteja fazendo alguma coisa, que eu acho muito bonito isso até, né? Se puder, faz, porque vai conseguir muito mais resultado depois de fazer o curso. Tá, é muito simples a técnica e é lindíssima, lindíssima, lindíssima. Não é nada difícil de aprender. Aliás, eu não gosto de nada que seja difícil. Nada. Nada que seja Todas as complicado. técnicas do Alex são simples. Mas eu até escrevi outro dia no Instagram, são simples, mas fica bem diferente de simplória. Elas Sim. são extremamente ricas, diretas, mas são simples, de uma simplicidade que alcança o coração da gente e acaba alcançando também Hum, dos nossos clientes, né? É bonito. É Então, assim. assim, vai ter esse curso de LEP agora. Eu vou ter dia 7 e 14 agora do mês que vem o curso de auriculoterapia reflexa, que vai ser um curso promocional. Na verdade, estou cobrando o valor de R$ 37, 6 euros aqui para Portugal, para o resto do mundo, né? Vocês ouviram bem? É, Vocês bem. ouviram bem? É que é bom vocês aproveitarem. E vai Eu ser acho realmente o que último curso devia, que eu vou viu? dar assim nessa, né? Quem quiser depois vai fazer direito. Mas o que acontece? Eu gosto tanto da técnica que eu quero divulgar mais a técnica. Então eu cheguei a dar um curso gratuito, né, algum tempo atrás, né? Então eu tive mais de dois, mas assistindo ao vivo, chegou ao pico de 800 e poucas pessoas na hora. E assim, mas eu vi tanta, sabe, no grupo lá, mesmo que com a Já tantos informação que eles resultados, né? tanto resultado bom, né? Que as pessoas estavam ali experimentando depois do curso e tão empolgadas. Que eu pensei, não, eu vou dar alguma coisa para aprofundar um pouquinho, dar um suporte melhor para elas e tirar algumas dúvidas. Eu ia até fazer uma coisa separada, mas eu falei, não, faz o seguinte, então não ia dar não, mas eu vou dar um outro, mas também não vou ficar dando de graça o tempo todo só, acho que o mínimo, né? Porque muita gente se inscreve e não Claro. vai, e depois, já passou o curso, eu queria ter feito, sabe, se inscreve e não valoriza aquilo, né? Sim, E eu É, acho sim. que quem paga nem que seja um pouquinho, dá algum valor. E é muito é pouquinho. uma troca, né? É uma É muito, é troca. uma Energia de troca. troca. Uhum. Exato, é uma troca, né? Realmente é uma coisa que você circula uma energia gostosa aí. Eu vou poder ajudar mais essas pessoas que estavam lá tendo essa, né, já empolgadas, tendo esse resultado, e eu vou poder também propiciar outras pessoas que não puderam fazer por algum motivo. Então eu resolvi dar esse curso dia 7 e 14. Tá também Deixa eu É só abrir conseguindo para um divulgar. deixar, parênteses as aqui, pessoas com professor. mais vontade de fazer o curso completo em janeiro. Mas Deixa também eu. é uma coisa interessante isso, porque assim, quanto mais eu ter contato com o curso que eu dou isoladamente,
mais você vai querer fazer o completo. Não tem jeito, porque realmente Com certeza. você vai querer Eu mais. queria Vai fazer, querer mais. Fala. eu queria fazer uma parte sobre esse curso que custa só R$ 37 ou €6. Agora o Alex desmembrou em 2 dias, né? 2 manhãs, né, Alex? Mas o retorno que a gente tem desse professor, do Marcos e do professor Raul também, dentro do nosso WhatsApp do grupo, é nunca. Eu já fiz muito curso. Quem é minha cliente está aí, elas estão falando, já fez muito curso. Eu nunca tive umas respostas tão prontas, tão rápidas, e não é resposta dada, é resposta para a gente pensar. Então, assim, quem entrar não vai estar sozinho. Nós três ainda estamos no grupo, Alex está no grupo, o Marcos no grupo, o Raul no grupo. Impossível ficar sem resposta. É Você mesmo pode grupo não querer uso ouvir, gratuito, não né? querer entender, mas a resposta foi dada, não é, Tá Fran? lá. Ah, É mesmo curso de graça, né? Um curso que a gente está. Porque o nosso intuito é que as pessoas aprendam. Né? Isso, a gente não tem. De vez em quando a gente conversa, de vez em quando a gente conversa muito sobre isso. Eu, Raul e Marcos, assim, nós somos apaixonados pelo que fazemos. A gente trabalha porque adora, a gente faz tudo que a gente adora. E não sabemos ser comerciais. Então a gente não faz nada para vender, como tem muitos grupos aí, o cara vai ensinando um pouquinho aqui, aí vende outra coisa mais aprofundada ali, e vai, sabe? Eu não sei fazer isso. Você vê que a técnica, eu ensinei a técnica toda. Eu ensinei realmente a técnica. Eu dei um curso muito bom, sabe? Foi um curso excelente, né? E Curso que assim, tem acesso vitalício, para a gente poder repetir o curso quantas vezes quiser com as novas não, não, turmas, nunca peraí, você Carol. A gente está falando do curso da aurícula reflexa. Esse não fica esse não vai ser gravado. gravado. Esse não Esse vai ser é, gravado. Mas domingo, dia 7, domingo, dia 14, na parte da manhã. vai Não ser dois fica domingos. gravado. É, Não foi, perdeu. exato. Eu Literalmente. normalmente não deixo gravado o curso quando foi gratuito e esse. Sim. Infelizmente, tem gente que depois copia o curso É. e, sabe, não por aí sabe, acho que fica uma energia ruim em cima do curso, né? E eu acho que também a pessoa tem que valorizar, ela quer realmente aprender mais, investe nisso depois. Aí faz o Sem curso dúvida. direito, vai fazer o curso de tratamento à À distância, distância. que a gente tem condição de ensinar com calma tudo. E todo o nosso curso tem isso que o Carol falou, né? Eu deixo, você fez o curso comigo, você vai poder assistir sempre o curso quando der de novo esse curso, se eu der online. Presencial vai pagar sempre pagam uma coisinha, só uma coisa para justificar alguma coisa e ajuda no aluguel da sala daqui. Eu faço muito isso aqui em Portugal. Mas você fez o curso comigo online, você vai sempre vai ter resultado. Fez o curso presencial comigo, eu dou um online para a pessoa sempre poder estar se reciclando, porque a gente quer que a pessoa aprenda. Então, vocês fazendo esse curso, todos os cursos que eu der, vocês vão poder fazer a reciclagem sem pagar nada mais, né? E está sempre se atualizando. Acho que é uma forma carinhosa de eu apoiar vocês, de eu dizer um obrigado a vocês por estarem com a gente, por estarem aprendendo, né, entrando nessa viagem toda com a gente aqui, né? Então, é uma forma de a gente estar também incentivando vocês a estarem crescendo cada vez mais. Com Porque muitas vezes a certeza. gente deixa de lado, às vezes por tá um pouco de grana, sei lá o quê. Se bem que também a possibilidade financeira que te dá recurso também é muito grande, né? E você poder expandir, ganhar dinheiro com pessoas que não estão na tua cidade, no teu país, sabe? É Verdade. fantástico isso. A possibilidade se abre um leque assim absurdo, né? É muito bom. Então é difícil você fazer um curso desse e não ganhar dinheiro, pelo menos para pagar o curso, sabe? Aham. Consegue, realmente Alex, consegue. então vamos refazer. A técnica LEP, agora, dia 22, ainda tem vaga? Tem vaga sim. Tá. Tem vaga É, sim. aurículo reflexa, quase gratuita, só uma energia de troca. E vamos combinar que a energia está baixinha de dinheiro, porque o que você vai Tá. receber é muito grande. Dia 7, dia 14 do 7, 12, 14, 2 domingos. os 2 domingos. E o
curso de aurículo, reflexa, de MRT, de LEP à distância. São os 3 tratamentos que nós estamos sendo formadas, que o Alex vai dar uma nova turma a partir de 17 de janeiro. 17 de janeiro. Aí são 3 meses também de curso, 3 mensalidades só. Daí é bom falar também que eu estou dando descontos por antecipação de matrícula. Então tem acho que 30% de desconto no curso inteiro, quem fizer até agora dia 30 de novembro. Aí vai caindo desconto a cada 15 dias, um mês, não lembro bem agora. Qual é o Acho que é daqui. site, Alex? Estão perguntando aqui qual é o link para se Eu inscrever no coloquei no curso. YouTube. Ah, não. Ah, depois? Ah, O link do. Bom, no meu site, não precisa colocar o link direto da página. No meu site, alexsantosmtc.com, eu coloquei ele no YouTube. tá? alexsantosmtc.com. Você acessando o meu site, ali tem falando sobre as técnicas, sobre mim e tudo. Na aba cursos, tem ali o de auriculoterapia reflexa, tem de tratamento à distância, tem de MRT, tem tudo lá. Então é fácil de acessar, alexsantosmtc.com. Né? Fica mais fácil de achar o site. Procura lá que acha fácil. Aí tem todas as informações de curso lá. Né? Eu aconselho, lógico, eu sou apaixonado por esse curso de tratamento à distância. Você vê que a gente pode dar com calma. A gente ensina a técnica, depois olha, cara, vamos ver a experiência de cada um. A pessoa tira dúvidas, a gente consegue aprofundar em cima das dúvidas de cada um. Então está sendo muito gostoso isso, né? Acho que o A aprendizado está gente sendo bom. Não sei atende um ao falar para outro, vocês. não é? A gente atende, a gente faz atendimento durante o curso um ao outro. No último módulo, na hora que eu estava tudo aqui, toda preparadinha, tentei entrar, cadê meu microfone? Não entrou de jeito nenhum. E a Carol lá, vai, Cláudio, eu falei, eu estou tentando, meu microfone não funciona. Fiquei aqui sem conseguir fazer o atendimento, mas vai acontecer aí. Isso é uma coisa legal também, né? Assim, eu sempre incentivo muito isso no curso. Tem gente de várias partes do mundo fazendo, de várias partes do Brasil, né, de outras partes de outros países. Um trata do outro. Vamos tratar um do outro. Todos crescem com isso. Você vai praticar mais o tratamento à distância, e a pessoa vai receber, você vai receber também. Essa troca é tão importante para o aprendizado nosso e para o nosso bem-estar. Imagina, a gente pode se cuidar sem Com precisar pagar certeza. tratamento geral, né? É. Lógico, O às vezes a coisa apoio que mais tem no grupo complicada, do mais Telegram. difícil. O grupo do Telegram, que a gente troca muita experiência também, estudo de caso, né? É muito legal. Exato, exato. Nossos grupos de trabalho são no Telegram, né? E a Isso. gente dá todo o suporte, tá sempre tirando dúvida também, o que aparece, a gente tá aí. É o que eu falei, a gente gosta disso, né? Então a gente quer realmente que vocês aprendam. Essa é a Com ideia. Eu vou certeza. sempre dar suporte. Eu falo, ajudo até a quem não é aluno meu, quem nunca fez curso comigo, eu oriento também. Então, quem fez curso, então, lógico que eu vou Exato, estar orientando exato. sempre, né? O Com certeza. professor chama Alex da Silva Santos generosidade, gente. O negócio é esse. Eu queria pedir uma licencinha, Alex, já que a gente foi para a parte de te apresentar comercialmente tudo que você está oferecendo, né? Além dos seus 2 livros, né? E a gente falou de um, eu estou sem o outro aqui. Tem É aqui. exatamente de aurículo reflexo. Aqui. Ó, isso Isso. é equipe, gente. Fala sério. É Isso espetáculo, aqui, né? filho, isso daqui tem que Ela estar tá aqui com do o Espetáculo. lado. outro. Ah, Isso não aqui tem é para aqui. ninguém, não. Não vou Vânia, fala levantar um para pegar os pouquinho. meus. O quê? Não vou levantar para pegar os meus. Não, fica aí. Conta pra gente, Vânia, o que que a gente está aprontando também a partir deste momento de encontro com o Alex, o que está saindo da nossa cabecinha. Certo. Primeira coisa, obrigada mais uma vez, professor, por estar Eu aqui que agradeço. conosco. Você, o professor Marcos, que vai estar conosco na próxima live. Professor Raul, vocês são pessoas fantásticas, a gente não cansa, né, de ficar dizendo aqui, e não é para rasgar seda, não. Se vocês entrarem no curso, vocês vão perceber o porquê, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com a gente, que a gente está sempre aprendendo. Bom, nós resolvemos nos unir, não é? Porque juntas somos mais fortes, não é? E nós vamos fazer o que a gente estava falando aqui sobre essas técnicas todas, porque às vezes uma pessoa não consegue fazer, por qualquer que seja o motivo, mesmo que seja o financeiro, fazer uma terapia sozinha, né? Porque às vezes não consegue, olha. Então nós resolvemos fazer isso em grupo.
Então, nós vamos fazer atividade em grupo, assim como o professor estava explicando para vocês que distância, né? Não tem limites, tudo é possível, né? Também dá para fazer em grupo. Ele mesmo falou sobre isso aqui, né, na live. E é isso que a gente está pretendendo fazer agora na Black Friday, que é assim que todo mundo conhece, né? Uma semana negra de consumo, de correrias, de excesso, mas que para a gente quis dar um novo significado. Então a gente quis transformar essa energia num movimento de leveza. Porque foi isso que a gente ficou falando aqui a todo momento, né? Que esses tratamentos, eles nos trazem leveza, eles fazem com que a gente recomece e recomece com bem-estar. Então é isso que a gente vai propor para vocês. Quem quiser, né, experimentar essas técnicas todas aí de uma forma em grupo, nós vamos fazer o que nós chamamos a nossa Black Friday, foi transformada em Soul Friday. Ela vai ser para uma plataforma, que é a plataforma do Teams. Então, vai ser uma vivência mais ou menos de 2 horas, onde a gente vai estar nessa plataforma. Vocês vão estar com nós às 3 e podem trazer as suas dores físicas, dores emocionais, qualquer outro tipo de dificuldade que vocês estejam passando, algum tipo de conflito. E nós vamos trabalhar com ela. Então, começamos com uma atividade de desenhos, de artes, que eu sou formada em arte terapia, então nós vamos começar com essa parte. Depois nós vamos desenvolver no IMRT em grupo para trabalhar e fazer esse reset emocional e vamos acabar com a meditação, né, que o Raul nos ensinou, para reorganizar, harmonizar tudo que a gente tiver trabalhado lá e, claro, uma rodinha de conversa onde todo mundo possa ter o seu espaço seguro para partilhar, né, das suas dores, que hoje em dia também tem muita gente vivendo com as suas dores sozinha, né? Assim como a Cláudia estava falando que vocês não vão estar sozinhos para fazer um curso, né? Porque muitos professores prometem coisas, mas depois acabam não cumprindo, aquela coisa de eu não solto a tua mão. Eu vejo que muitas vezes quem suporta esses cursos, e eu também sou uma pessoa que já fiz muitos, é o próprio grupo. Não é o professor. Muitas vezes é o grupo que sustenta, e eu e Cláudia, que digamos que já viemos de outros grupos assim, onde foi o próprio grupo que se suportou. Então, às vezes a gente se sente mesmo sozinho. E por isso que ela estava falando que aqui não vai acontecer isso com vocês, porque os professores estão ali para vocês e também tem aqui nós, né? E nós também queremos dar esse suporte. Aquilo que a gente aprende, a gente também quer passar, né? Que é também estar dando um suporte e ser um ouvido para quem precisar falar e desabafar das suas dores. Então, acho que vai ser bem interessante esse encontro. Entretanto, desde a live passada a gente já estava divulgando, então a gente já fechou, a gente mal abriu, a gente já fechou as inscrições dessa primeira turma, mas a gente já está abrindo a segunda. Então vai ser para janeiro, quem quiser, né, vai ser dia 10 de janeiro, por favor, entre em contato conosco, que a gente passa todas as informações detalhadas para que vocês não tenham dúvidas nenhuma. Para isso, vocês vão precisar nos seguir lá no Instagram, porque esse canal aqui é do professor que gentilmente está nos cedendo aqui o espaço para falar com vocês, né? Então, vocês vão precisar entrar no Instagram ou procura por Vânia Cesário, entretanto, o meu nome está como Vânia.oriente_SE, que é Oriente-se, mas eu vou pôr aqui nos comentários, tá bem? Se vocês também puderem Tá. colocar, meninas, a gente Põe no coloca aqui. comentário, melhor. Cláudia Dutra, né? Souza também é só colocar tudo junto. E a Carolina Mola tá como Carol, né, Carol? Tô certa, não Carol tô? Mola. Tá Carol como Mola. Carol Mola, tá? Mas se vocês, quando vocês vão procurar no Instagram pelo nome completo, né? E quem também não segue o professor e estiver aqui na live, vocês estavam perguntando algumas coisinhas. Conforme eu fui pondo, eu fui colocando aqui para vocês o link de onde comprar o livro, do curso, etc. Mas quem não segue o professor também faça isso. Segue lá no Instagram, porque todos nós estamos sempre postando todas as coisas sobre os cursos. A gente também sempre partilha tudo que ele partilha, a gente também reposta. E vocês também podem aproveitar ou perguntar para ele, ou perguntar para nós, que é aquilo que a gente souber, né? A gente ajuda, tá bem? Com Então fica certeza. aqui esse convite para essa Soul Friday, segunda edição, né? Porque a primeira já está cheia, mas a segunda em janeiro para vocês participarem e começarem o ano novo assim fantástico, né? Com reset aí emocional. Com a alma leve, né? É isso, com a alma leve. Muito bom. Exatamente. Bela iniciativa. Muito bom. E Esse é obrigada o aí para todas as legal, pessoas né? que estiveram conosco aqui. Para todo mundo. Alex, muito obrigada. Assim, não dá para descrever o quanto é bom estar aqui. Não dá para te falar o quanto é bom. Eu vejo você 2 vezes por semana sendo atendida, mas assim,
estar aqui, ter essa troca. Muitas coisas você falou aqui que a gente não teve essa troca no curso, porque o curso são outros, né? Sim. Outro foco, Outra outros abordagem. momentos. Muito legal ver o Raul pequenininho. O Raul, olha eu. A Raul Raul também O está também. professor A Raul Raul está foi falando em fantástica você. também. pequenininho, tá? Agora o Alex pequenininho e Marcos, se prepara que essa pergunta vai ser para você também. Vai Então pegar foi o muito Mineirinho bom. semana que vem. A mineirinha, o mineirinho, então vai dar tudo certinho. Muito Tá, gente, obrigada mesmo. obrigado também a vocês. É um prazer, muito gostoso estar aqui com vocês, partilhando isso, né? Acho que, sei lá, tá sendo bom assim, esse contato com vocês especificamente, né? Tá sendo muito gostoso isso, né? Vocês têm uma Obrigada. energia muito gostosa e, né? Obrigado vocês aí por estarem também, de alguma forma, ajudando a gente a divulgar nosso trabalho, né? Tá sendo muito gostoso isso pra gente, né? Eu digo também pelo Raul, por mim, pelo Marcos, né? Obrigado a vocês aí de coração. Eternamente Obrigada, grato. professor. Vocês também. Agradeço a todo mundo aí que também Uhum. participou na live com a gente. Muito bom. Sim, muito obrigada a Aí. todos. Obrigado, Tiveram. gente. Então, só Obrigada. lembrando também, quem quiser, a gente faz sempre no primeira segunda-feira do mês aquele atendimento em grupo, Ah, né? verdade. Pelo YouTube, pelo Isso. meu YouTube. Esse YouTube que está aqui. Então, vai ser dia 1º, eu acho, 1º de dezembro, 10 horas da noite de Portugal, 7 horas da noite do Brasil. Quem quiser aparecer, tá? Vai estar lá. É só acessar o YouTube e acompanhar o tratamento, né? E é isso. Se inscreve lá no canal, aqui, lá não, aí no canal, né? Que tá todo É mundo nele isso, no agora aí. canal do YouTube. Né? Que interessante. Tá bom? Uhum. Muito E bom. obrigado aos nossos clientes, né, que tiveram aí presentes também. Ele colocando aqui, viu, no chat, sobre os resultados. Aí eu não fui falando que era para não atrapalhar aqui a conversa, mas os clientes aí, ó, da Carol, da Cláudia, as minhas ficaram todas aqui falando. Então, obrigada pelo apoio. Muito bom, muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Maravilha. Um beijinho. Fiquem Tá, bem. gente. Obrigado a Obrigada. todos, tá? Obrigado, Bons meninas. sonhos. Fiquem com Deus. Obrigada. Tudo de bom para todos aí, tá? Obrigada. Até Tchau, tchau. logo. Tchau. Tchau.